hoje a gente vende confiança. Por que o Stanley é a maior rede de transplante capilar? Ele transmite confiança, ele sabe comunicar essa confiança, ele sabe ali fazer com que o cliente dele enxergue isso. Pode acelerar. No Pode Acelerar hoje vamos falar sobre gestão e crescimento para clínicas médicas. Estou aqui com 3 doutores empreendedores que eu super respeito, membros do Giants, e nós vamos trazer várias estratégias para você, médico, médica. Acredito que muito do que a gente vai falar também se aplica aí para profissionais da saúde, dentistas, estética e tudo mais, de como você crescer a sua clínica médica ou a sua clínica de saúde. Então sejam muito bem-vindos aqui, esses 3 que eu admiro e respeito muito, Dr. Lázaro, Dr. Fernando, Dr. Stanley. Vamos acelerar os médicos nesse podcast. Sejam bem-vindos, meus amigos. Show de bola. Muito obrigado, irmãozão. É um prazer nosso e vamos falar para a galera, vamos explicar um pouco da importância do empreendedorismo na saúde, né? Com certeza. Querendo ou não, a gente tem uma formação muito técnica e muito árdua, mas às vezes esquece de pontos importantes que são grandes diferenciais hoje para prosperar na carreira. Legal, é. Queria agradecer a oportunidade, né? Estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e dando dicas, insights aí para os colegas também crescerem. Legal. Vocês que são médicos de muito sucesso, com muitos colaboradores, enfim, o que fez vocês despertarem, talvez, para o que eu vou chamar aqui, esse lado empreendedor, ou esse lado gestor, ou esse lado vendedor? Porque o médico e muitos profissionais têm uma formação muito técnica, né? Engenheiro, arquiteto, dentista, eles acabam ficando refém muito ali do tecnicismo, né? Ele aprende a pôr o chapéu do médico. E muitas vezes não é o melhor médico que vai ser o maior da cidade. Ele pode ser um ótimo médico, mas tecnicamente ele não é o melhor médico. Agora, sendo um ótimo médico, mas sabendo vender, sabendo fazer gestão, sabendo empreendedorismo, enfim, às vezes ele vai fazer muito mais sucesso do que um médico que tecnicamente é melhor do que ele, né? O que fez vocês despertarem, assim, para agregar esse conjunto de habilidades para além da medicina? Quer começar, doutor Stanley? O senhor é referência aí, né? Faz 2-1, 2-1. Doutor Stanley, aí, começa aí. Vamos. Eu comando o podcast. 2-1, vai. Vamos lá. 2-1. Doutor Stanley. Não foi de propósito. Tinha que fazer. Pra quebrar o gelo. Eu tenho TDAH. Vai lá, Stanley, vai lá. Vai, 2-1. Pronto, 2-1. Pronto, doutor Stanley, foi você. Na brincadeirinha foi você. Gente, assim, eu sempre falo que a dica é muito simples. Primeiro, você tem que ser um bom profissional, um ótimo profissional. Você tem que ter muito claro que a sua autoridade depende de você como profissional. Beleza, você conseguiu realmente ser esse profissional que você quer? Você é um bom médico, um bom dentista, um bom psicólogo? Tá bom. Não adianta você continuar estudando mais da sua faculdade para continuar prosperando, que não vai funcionar. No momento que eu, particularmente, cheguei ao topo, não conseguia ultrapassar aquele teto, comecei lá ganhando 10, 20, 50 mil, 100 mil, 200, 300, 400 mil por mês. Quando eu vi que não dava para ganhar 500 mil, eu disse, bom, tenho que fazer alguma coisa para quebrar essa bolha e conseguir continuar tendo resultados crescentes. O que eu fiz? Fui estudar gestão, fui estudar marketing, fui estudar a parte comercial, a parte de vendas, fui entender sobre escala, como eu ia dar escalabilidade ao nosso negócio e fui depois entender sobre ecossistema, como eu ia montar várias empresas da minha área, do que eu entendia, para começar a ter cada vez mais resultado e que elas conversassem, que elas tivessem essa retroalimentação positiva que a gente fala na fisiologia, né? E aí começou a dar certo. Então a dica para quem está escutando a gente, para quem está nos assistindo, para de estudar um pouco da tua carreira, para então um pouco com a medicina, com a psicologia, com a nutrição, com a odontologia e vai estudar essas outras faculdades, vai desenvolver esses outros talentos, essas outras aptidões, vai entender sobre gestão, vai entender sobre gestão financeira, gente. Quando eu comecei a estudar gestão financeira, tudo mudou, porque eu comecei a entender de forma muito mais clara o que eu tinha que fazer com a grana, com o investimento, com o custo operacional. Então é isso que você precisa fazer para crescer seu negócio. Porque se você continua só na medicina, você vai continuar um bom médico.
mas jamais um bom empresário ou um bom empreendedor. Então a dica é, vai estudar outras coisas para se preparar como empresário. Legal. Show. O que vocês complementam? Assim, até você falou, o que te despertou, né? Isso. Eu posso falar que eu tive um quê um pouco familiar, mas voltado também para essa questão da saúde, eu vejo que teve um quê de impactar mais gente. Eu acho que eu ia até certo ponto. Teve essa questão financeira também que, todo médico chega num teto, acho que todo profissional CPF chega num teto, o CNPJ não tem teto. Legal. Então, nessa vontade de querer impactar mais gente, não só mais pacientes, mas fazendo com que outros profissionais impactassem outras pessoas, eu vi na forma de empreender ali como capacitar outros médicos, como atender outras pessoas através de outros médicos que trabalham também nas nossas clínicas, no nosso ecossistema. Então isso foi esse mix. Tinha um quê empresarial da minha família ali e por incrível que pareça, foi um quê empresarial. Assim, hoje eu entendo, né? Pontos do passado se conectam no futuro. Porque eu via meu pai e minha mãe batendo muita cabeça. Como empresário. Eles são empresários ali do ramo têxtil. Aí eu falei, tá, mas como é que não bate cabeça assim, entendendo que o negócio deles é bom? E é médico também. O médico estuda 6 anos, é um excelente profissional, altamente capacitado, mas muitas vezes bate cabeça. E com o tempo eu entendi que eram habilidades não médicas que ia fazer a gente poder avançar. Interessante, hein? Habilidades não médicas. Habilidades não médicas. médicas. Gostei, você falou, né? O CPF, ele tem um teto, o Total. CNPJ não tem um teto. Legal. Você complementa, doutor Fernando. A minha história no empreendedorismo é muito parecida aí com o do Lázaro, porque meus pais são médicos. Meu pai já faleceu, mas ele era médico. E desde meu pai começou do zero e ele montou uma estrutura bacana lá em Fortaleza. E é o que o Lázaro falou aqui, que a gente é criança, a gente vai vendo, né, aquilo ali e tal. Eu já queria ser médico porque a gente começa a ver da forma que cuida, né, do paciente. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção e que eu não gostava. Era justamente quando eles começavam a brigar. Eu só via meu pai e minha mãe brigando por conta da clínica. Olha só o trauma que gerou em mim. Eu falava, sabe o quê? Eu falava assim, quando eu crescer eu vou ser médico, mas eu não quero ser dono de clínica. Já pensou? Eu falava isso, eu não quero ser dono de clínica, né? Eu vou fazer um concurso, tal, vou ganhar meu dinheiro ali e pronto. Era isso que eu falava. Por quê? Porque eu via a briga, a confusão deles. E aí eu escutava, Marcos, eu tinha um tio, tem um tio, né, que ele também é empresário, e toda vida estava nas conversas de família, ele falava assim, eu contratei uma consultoria, a consultoria tá me ajudando nisso. Eu ficava olhando assim, os pai, a consultoria e tal. E aí, com aquilo, eu comecei a entender que a prosperidade que o meu tio começou também é porque ele foi atrás de competências e conhecimentos que ele não tinha, né? E meu pai ficava ali, era uma gestão empresarial, né, e sobrecarregava muito ele, porque ele atendia ele e minha mãe, e ao mesmo tempo tinha que fazer a gestão da clínica, sem a metodologia, sem competência. E foi do jeito que eu pensava, eu fiz. Quando eu me formei, eu peguei, fiz concurso para o Estado, passei, fui trabalhar nas policlínicas do Estado, ganhava bem, só que chega no teto, né? Eu fiz a minha primeira especialidade, eu fiz gastro, e aí eu prestava serviço de endoscopia também. Mas chegou um momento que eu trabalhava no interior, eu queria voltar para a capital, foi quando eu conheci a nutrologia, quando eu migrei de especialidade. E aí foi como eu migrar, né, de uma para outra, e eu peguei e disse, rapaz, agora eu peguei para nutrologia, uma especialidade que é high ticket, eu vou ter que o quê? Empreender, consultório, aí ficava aquele bloqueio, né? Vixe, mas vou ter que abrir a clínica, consultório, equipe. Com isso, eu peguei, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou contratar uma consultoria. Legal. Então, na época, isso tem 8 anos, né? Então, assim, eu falava com meus amigos, minha primeira consultoria não tinha nem consultório. 25 mil reais há 8 anos atrás, eu falava para os colegas, tu tá ficando doido. Como é que tu vai contratar uma consultoria, não tem nem consultório? Eu disse, mas eu quero empreender, eu quero abrir meu consultório, eu não sei, eu vou ter que ir atrás de... Quero fazer do jeito certo. E isso, eu quero começar do jeito correto. E na época, foi na mesma época que eu comecei a ter eu fiz o curso do Paulo, comecei a ter contato com o Paulo Vieira, e o Paulo começou várias coisas que eles falavam e começou a fazer sentido. E resumindo, foi como eu comecei. Eu já comecei o consultório, eu tinha planejamento estratégico, eu já comecei de forma organizada, eu já sabia para onde é que eu ia, né? E aquilo tudo foi crescendo muito rápido. O que o Stanley falou, eu comecei a estudar sobre marketing, sobre marketing digital, sobre gerar conteúdo, Legal. sobre plano de mídia, como é que eu ia me conectar com o meu cliente. Então,
acaba que o crescimento dele foi rápido. Ele cresceu de forma rápida e eu comecei a entender isso que a gente, e hoje eu falo, a gente tem uma mentoria, eu falo para os colegas, eu disse, ó, o resultado, foi o que o Stanley falou, é uma obrigação. Hoje não diferencia mais a gente. Eu fiz curso em Harvard, eu sou pós-doutorado. Isso aí, acabou-se. Hoje, Stanley, o Lázaro conhece, eu estava, coincidentemente, uma professora nossa lá do Senutro, ela é pós-doutorada aqui na Unifesp, e ela, Fernando, me ajuda a prosperar meu consultório. Ela foi nossa professora. Que legal. Que tem a ver, né? A habilidade médica te leva até aqui, são as não médicas que levam aqui. Eu vi 2 pontos em comum entre vocês 3, né? O primeiro, algum inconformismo os fez agir. Sim, total. E eu vejo que tem muitos empreendedores, às vezes, que entram na zona de conforto. Sim. Então, assim, eu tô fazendo 100 mil por mês de lucro, ou de faturamento, ou 1 milhão, que seja. Tá bom. Esse tá bom é um perigo. Esse tá bom Deus o livre. nos faz perder a fome de crescimento, e aí você perde a sua ousadia, né? Então, o Stanley viu um teto, o Lázaro queria impactar mais pessoas, o Fernando queria voltar, né, para a capital, para a sua cidade. E um segundo ponto em comum que eu vi entre vocês também é que, de alguma forma, cada um do seu jeito, né, expressou e assumiu uma rota de capacitação, ou seja, de aprendizado, para poder aprender habilidades que o Lázaro trouxe ali, gostei dessa expressão, né? Habilidades não médicas, né? Muito legal. Que eu acho que para o profissional da saúde, ou profissional em geral, que é um profissional liberal, ou profissional que tem uma formação técnica, essa virada de chave é o grande segredo. Dele entender que não é o tecnicismo que vai explodir o resultado dele. Ok, o tecnicismo trouxe até ali, respeita isso, mas os próximos níveis estão em outras coisas que ele tem que explorar. Ele tem que passar pelo desconforto de explorar. E aí, a primeira vez que ele ouvir de finanças, de marketing digital, de atendimento, ou qualquer coisa que seja, vai parecer um bicho de 7 cabeças. Mas aí ele tem que se lembrar que talvez a primeira vez lá que ele ouviu alguma coisa fala uma palavra complicada em medicina aí. Esternocleidomastoide. A primeira vez que... Você mandou falar uma complicada, eu falei uma aqui. Gostou? Lembrou dessa daí? Primeira vez que ele ouviu de esternocleidomastoide. É isso aí, né? Otorrinolaringologista e institucionalissimamente eu sei falar. Então pronto. Legal. Então, a primeira vez que ele ouviu esse negócio esquisito aí, ele também achou diferente, né? Então, se ele foi capaz de aprender medicina... Sim. Ele vai ser capaz de aprender outra coisa. Total. Ele já se provou nisso. Agora eu quero trazer para a mesa aqui estratégias de vendas na clínica. Como é que eu atraio o paciente está lá na frente, como é que eu vendo mais para ele? Vamos falar de vendas no dia a dia ali. Vocês compartilharem ali pilares e pontos importantes. Show. Né? De trazer o paciente ali para a clínica e monetizar melhor esse paciente também. Isso é um tema assim, que a gente, médico, tem que ter muito cuidado, né? Porque além de venda, além de qualquer coisa, a gente tem um juramento. Então, assim, é muito cuidado, assim. Tem um limite que, assim, entre a venda e a ética, né? Porque, assim, se o cliente ele perceber que perdeu a relação ali médico-paciente e ali se transformou numa relação comercial, isso aí, eu acredito que pode gerar um problema, mas... Interessante. Né, é um problema. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, ela procura a gente pela dor, ela quer que resolva aquilo ali. Então, se ela perceber aquilo ali, pode ter problema. Hoje, já respondendo a sua pergunta, o que é que a gente faz? A gente trabalha muito o que vocês trabalham, ensina muito pra gente, que é o paciente, ele compra nosso, na verdade a gente mostra o problema que ele tem e fala que a gente tem a solução. Então ele vai comprar nosso, né? E a gente agrega muito o quê? Agrega muito valor, melhora a experiência. Hoje não é uma consulta comigo, ele passa por uma experiência completamente diferenciada. No pré-atendimento que ele faz, logo depois da bioimpedância, ele faz uma massagem, né? Então, e isso a gente vai ali, a gente tem mapeado os pontos de contato, né, com o cliente, e a gente vai agregando valor, e acaba que isso facilita. Na verdade, eu falo assim, o time, ele tira pedido, porque é o paciente que ele compra, né? No nosso caso, ele acaba que teoricamente é fácil vender, porque se eu mostro para o paciente, você está com diabetes, está com gordura no fígado, está assim, o plano de tratamento é esse daqui, né? A dor tá ali, ela é muito latente. A dor tá ali. Então, assim, pra gente, eu acho que pro Stanley, que não tem uma... Até tem, né, Stanley, assim, se a gente for falar na cirurgia plástica,
é mais autoestima, né? Que ali, então assim... É mais comercial. né? Comercial. Ela facilita, porque a estética é mais O comercial. Stanley hoje tem a maior rede de transplante capilar, né? É. Como é que é? Que pontos que tem na sua estratégia de venda lá no geral, enfim. Mas quero destacar aqui, interessante, uma massagem. Qual que é o endereço do seu consultório mesmo? A gente tá em Fortaleza. Vamos lá fazer aqui. E até, Massagem é bom demais. e até antes de passar a bola pro Stanley, eu queria até fazer um questionamento pra vocês. O que vocês acham que vocês vendem? Eu Gente. fiquei com esse questionamento esses dias, eu descobri O que que eu você vende? O que você vende? O que você vende? A gente vende saúde, vitalidade e bem-estar. O que você vende? Futuro. Futuro, beleza. Por que você me escolheu para ser seu médico? Por quê? Para vocês não sabem, Não, o Marcos vou- é meu paciente, é, mas vou só- perguntar para ele, por que você me escolheu para ser seu médico? Identificação, Ok. porque foi assim, né? Contando um pouquinho da história, Uhum. né? Eu mudei para Alphaville e você me mandou uns directs, Isso. né? Pô, acompanho seu conteúdo, atendo aqui no Itaim, mas eu sou de Goiânia, tal, né? Eu lembro que o fato de se atender no Itaim eu também achei legal, porque eu pensei, pô, deve ser um Autoridade. médico bom. Isso. Deve ser um médico bom. Então, o endereço que você tá faz diferença, né? E influencia o preço que você cobra. Entrei no Instagram, vi que tinha um conteúdozinho ali e tal. E eu acho que foi essa somatória ali de pequenos fatores. Você se sentiu Vi- confiante em passar comigo? Sentiu confiança em passar comigo? Quando você me escolheu assim, falou assim, não, eu fiquei confiante em passar com ele. Não, 100% não. Então, mas esse que é o detalhe. 100% E é não. isso que, quando a Você gente... vai no médico meio ressabiado. né? Isso, exatamente. Depender do objetivo, é igual eu falo hoje. Hoje a gente vende confiança. Simplesmente isso, a gente vende confiança. Por que o Stanley é a maior rede de transplante capilar? Ele não transplanta mais. Você, acredito eu, não é o papa do transplante. Você não é o nutrólogo papa da nutrologia. Mas ele transmite confiança. Ele sabe comunicar essa confiança. Ele sabe ali fazer com que o cliente dele enxergue isso. Fernando, a mesma coisa, eu a mesma coisa. Eu falo assim, não me gabando nem nada. Eu não sou o melhor médico. Nunca fui o melhor médico da minha turma. Mas também eu entendo que aquilo que eu sei. E tenho confiança naquilo que eu sei. E ao transmitir isso para o paciente, por diversos canais que você falou aqui, seja diretamente prospectando ou diretamente ali no marketing, o paciente, uma vez que olha isso, e os médicos devem saber disso, que você não precisa ter medo, não é errado você mandar ali, porque querendo ou não, se você está confiante daquilo que você vende, pode ter certeza que o paciente vai te comprar. Uhum. Vai te comprar. Porque uma das teorias que eu usei ali com você, que é antes de ser interessado, seja interessante. Uhum. Eu falei, eu sou interessante. Eu acho que todo médico é interessante. Porque 6 anos só de faculdade, 2 ou 4 de especialidade. Pô, você tem o que agregar, mas às vezes você tem que saber se comunicar, você tem que saber mostrar isso para o cliente, e isso está diretamente atrelado à venda. Se você sabe expor o seu produto de uma forma que o Fernando falou, porque o nosso conselho ainda, diferente dos outros conselhos da área da saúde, odontologia e afins, não tem barreira. A gente não pode, por exemplo, falar o preço. Não posso chegar lá e falar assim, minha consulta, promoção, R$1.000 ou R$800, agora é R$500. Não pode anunciar isso. Os outros conselhos, a depender, deixa. Então, uma vez que a gente transmite essa confiança e sabe comunicar ela, fazer a venda fica mais fácil. Muitas vezes a gente sofre até mais compra. Isso. A gente sofre até mais compra do que vende, realiza a venda. isso. Agora, Total. esse saber se comunicar para médicos e profissionais em geral, assim, tem muito a ver com meter a cara na internet, né? Uhum. E produzir conteúdo, como eu sei que vocês três produzem muito bem, que já eu quero entrar nesse tema. Antes, conta aí, ô Stanley, o que você faz para vender milhares de transplantes capilares aí todos os meses? Marcos, assim, tem uma estratégia nessa história, tem uma progressão, tem uma construção que foi feita. Vocês estavam perguntando, eu estava pensando aqui, rebobinando a fita. Quando eu comecei a vender, tá? Eu que fechava o orçamento com o paciente. Então, eu comecei negociando com o paciente, fazendo orçamento, e era uma venda unicelular, era só ali aquele face-to-face. Quando eu comecei a ter mais fluxo, eu coloquei uma secretária só para fechar a venda, uma closer, né? Uhum. Então, eu tinha uma pessoa só para fechar a venda. E aí, de uma pessoa, foram 2 pessoas, 3 pessoas. Eu comecei a colocar mais gente para atender esse fechamento de vendas ao mesmo tempo, e essa é a área comercial que eu não sabia, mas eu estava desenvolvendo. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer marketing. Eu comecei a fazer marketing médico mesmo, real, em 2009, 2010.
E naquela época o marketing eram as colunas sociais, era o outdoor, a rádio, a televisão, eram aqueles meios mais tradicionais de marketing, de publicidade e propaganda. Então imagina que há mais de 13, 14 anos a gente está fazendo isso. Então esse marketing já começava a jogar para um comercial que era 1, 2, 3 vendedoras. Tá? A gente continua fazendo isso até hoje, só que cada vez mais profissional. Tanto que a gente termina o ano com 200 vendedores. A gente termina o ano com um inside sales, uma máquina de vendas específica só para efetuar a venda, fechar a venda. E aí é isso. Todo o esquema voltado para marketing e propaganda, quer dizer, toda essa geração de conteúdo, tudo isso na internet. E aí tem uma coisa que o Lázaro falou e que o Fernando também, que eu gostei muito, que é antes eu ajudava um paciente de cada vez. Hoje a gente opera quase 1.000 cirurgias mês, né? Mais de 10.000 cirurgias ano. E isso é só o começo da história. Mas por quê? Porque a gente começou a dar escala para essa venda, que é quase um nome proibido na medicina, né? A gente não fala de vender, não fala de comércio. E eu acho errado, eu acho que isso deveria ser tratado com respeito, com segurança, mas é sim uma ação comercial, né? Lógico que pautada com rigor do médico-paciente. Toda venda é resolver uma dor, né? Claro. Se é feito de forma ética, que o Fernando pontuou ali, eu acho que é bonito, é abençoar a vida da pessoa, né? Isso muito que você fala do abençoar, nada mais eu resolvi seu problema e você me abençoa, dando a minha graça no seu dinheiro. Sabe como foi que eu reprogramei isso? Eu também tinha muito... A crença da venda. Essa crença, né? Do meu pai e tal. Mas foi o Paulo. Um dia eu lá fazendo algum curso dele, ele pegou e disse, todo mundo tem que ser vendedor. Ele falou desse jeito. Todo dia eu tenho que me vender para minha esposa, para meus filhos, porque se eu não me vender para ela, outro vai vender. Se eu não vender meus valores para os meus filhos, ele vai lá na internet e ele vai comprar. Então, todos nós somos vendedores. Então, assim, a diferença é o que é que eu vou vender, né? Então, eu vou vender um valor, eu vou vender um serviço, e a gente está vendendo aqui, é como você falou, eu estou vendendo algo bom, algo que vai ajudar, que vai melhorar, que vai diminuir a dor, que vai melhorar ali uma autoestima de uma pessoa. Eu queria só complementar o ponto que tu falou assim, como é que começa a venda, né? Porque eu acredito que a gente falando, né, Stanley, hoje parece que é normal. Mas é tão interessante. Hoje eu estava com a professora que foi minha dele, eu fiz uma pergunta para ela, vocês não vão acreditar, e isso o Lázaro também ele já deve conviver. Disse, professora, você sabe o que é um lead? Ela, o que é isso, pelo amor de Deus? Então assim, a gente vem para um patamar mais alto, mas o pessoal ele tá ali e não sabe, né? Então, quando eu começo, se eu pensar assim, o que é que a gente tem que fazer para começar, né? Assim, a viver de consultório particular, empreender, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente se conectar com nossas personas ali, a internet de conteúdo, mas um ponto que você falou que é muito interessante, que você olhou no Lázaro, foi justamente o quê? O valor percebido dele. Se você for olhar endereço, se você for olhar o conteúdo, você viu que o Instagram dele era diferente. Hoje o Instagram é cartão postal. Quando você foi lá na clínica dele, você viu que tinha uma clínica bacana, ou seja, a embalagem, ela ajuda muito. Eu lembro que eu cheguei lá e tinha um menu, um cardápio, né? Já é diferente, tapioca, né? whey e tal, papapá. Falei, opa, gostei. É diferente. Você não foi outra clínica que tinha isso, exato, né? Exato. Até então eu não tinha ido numa clínica que tinha aquele nível de... E aí você vai, já fala para outro, e aí começa assim. O que eu falo a embalagem, ela agrega muito, mas é o atendimento e o resultado que a gente gera que vai fazer com que a gente fidelize o nosso cliente e que ele comece a indicar. Não, a mensagem que eu sempre levo para quem vende é tão importante quanto o que você vende, é o que você coloca em volta daquilo que você vende. Então, por exemplo, eu vendo educação. Lá na imersão acelerada empresarial que vocês fizeram, tem conteúdo ali. Só que tem uma forma que é entregue esse conteúdo que é única. Isso. Que realmente faz as pessoas aprenderem. Sim, tem uma boa parte do conteúdo ali meu que é autoral, que não tá no YouTube? Tem, mas tem muitas coisas parecidas no YouTube gratuitamente. Então o que as pessoas compram ali não é o conteúdo, é a forma como o conteúdo é entregue, é os planos práticos, né? É a simplificação pedagógica que foi criada. Então assim, eu vendo mais o como do que o que. O grande valor, às vezes, numa venda, tá no como do que no que. Porque consulta qualquer um faz. Agora, o como eu faço essa consulta, né? É a massagem, é o cardápio. Esse conjunto de experiências aumenta a percepção de valor e o cliente paga mais. Mas entra também no que o Lázaro falou da confiança, né? Então, assim, no seu caso, por exemplo,
o seu brand, a sua marca, ela acaba que transmite a confiança porque você faz aquilo ali. Então ajuda, né, você vender mais. Total. Esse como realmente, eu acho que é o grande X da questão. Como vender, né? Então, o colega médico hoje, ou o profissional da saúde em si, ele fica sabendo, como vender? Eu vou te falar como você vai vender. Começando a vender, porque se você achar que o Stanley, ou o Marcos, ou o Fernando nasceu sabendo, a gente começou vendendo. E nesse começar a vender, a gente já deu desconto, a gente já fez caca, aí passou de um jeito o cartão, passou do outro, só que com o tempo a gente foi vendendo e foi aprendendo, foi rodando o PDCA, que a gente aprendeu lá no acelerador, até ter toda uma metodologia que fez sentido para que a gente pudesse cada vez mais estar especialistas, vamos dizer assim, usar até, porque o médico é um especialista, quando ele vai ali evoluindo, está um especialista em vendas. E é uma especialidade que, não diferentemente da medicina, nunca acaba, você sempre tem que estar se reinventando. Hoje o Stanley tem um baita time de inside sales, lá, telefone e tal, a nível Brasil, América Latina. E às vezes o médico acha que isso é algo... Nossa, que loucura. Então, não, mas você vai começar no ano a ano ali. E já tem agora. Como começou, né? Eu achei bonito ele falando. Eu atendi, eu fazia. Contratei a secretária. Eu fazia. Eu até já dei aula dando uma frase que você já trouxe, que todo mundo aqui, acredito que nós três aqui, já fomos a empresa de um funcionário só. Então, a gente era o médico, ao mesmo tempo a secretária, a menina que serviu o café. Agora, o eu preso. Agora, Lázaro, uma dica assim, específica para quem está assistindo a gente. Você tem que entender, tem que ter departamento comercial sim, nem que seja um departamento de uma pessoa, e tem que ter um departamento de marketing sim, nem que seja um departamento de uma pessoa. Isso na sua empresa tem que ter. Você pode ser médico, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, psicólogo, o que for na área da saúde. Como em todas as áreas, gente. Isso aqui é para profissional liberal, para autônomo. Tem que estruturar departamentos. É uma empresa, não é uma empresa. Boa. Sendo empresa, tem que ter fluxo, tem que ter departamento, tem que ter processos, pessoas e resultados. Onde você aprendeu isso aí, cara? Aqui, Sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó, a gente médico, a gente acaba que a gente tem ali dentro, tem papel de médico, sim, que tá dentro do consultório, então eu tenho uma relação médico-paciente, que sim, aquilo ali tá dentro do consultório, sim, mas da porta do consultório para fora é a relação de cliente da empresa, é o que você tá falando. Sim. Então vai ter que ter todos os departamentos ali, como se fosse uma empresa, né? E é isso que é a grande dificuldade do médico, ele entender que ali dentro ele vai ter que distribuir. Agora eu gostei da pontuação que o Stanley fez, porque assim, muitos profissionais liberais, incluindo o médico aí nessa seara, eles estão num momento de empresa que eu chamo a empresa fase 1. E toda empresa, independente se tem a ver com saúde ou não, na fase 1, o maior foco é se estruturar o quê? A máquina de vendas. Exato. É o marketing à venda. Então, ali eu preciso ou ter uma agência de marketing, ou pôr a primeira pessoa que vai vender, ou eu também descobrir habilidades de vendas. Uma sugestão que eu quero dar, por exemplo, quem presta serviço, atende, está com o cliente na sua frente ali, e você está entregando alguma coisa. Você tem que conhecer o conceito, por exemplo, de cross-sell e upsell. Sim. Né? O que é o E cross-sell? dá o céu, né? Exato. O que é o cross-sell? De preferência, opção. Nem sempre, mas a maioria dos casos é. E eu gosto de ilustrar o cross-sell e upsell com a ida no McDonald's. Você vai no McDonald's, você pede uma promoção do Big Mac, a atendente fala, o senhor quer batatinha grande, refrigerante grande por mais R$3? Legal. É o upsell. Legal. E ela também fala assim, agora a gente tem um milkshake de ovo maltine. Né? Porque o McDonald's deu uma rasteira ali no Bob's, hein? Tirou o milkshake de ovo maltine. Cara, eu tinha uma história com aquele milkshake no Bob's. Era o Bob's. Aí eu vou lá agora e falo, me dá o milkshake de ovo maltine. A pessoa... aliás, eu fui lá e perguntei, tem milkshake de ovo maltine? Eles falaram, tem, é o mesmo, mas agora chama crocante. Eu falei, mas não chama ovo maltine? Ela não. Eu falei, não, então não é igual. Sai frustrado. Aí fui lá no McDonald's. Olha o que é questão de marca e percepção. E exatamente você falou dessa questão da fase 1. Uma coisa que você falou aí, que eu acho que todo médico ou profissional liberal tem que fazer, ele tem que se descobrir. É porque você falou, tem o departamento A, B ou C. Mas eu acho que o dono da empresa, o dono da clínica em si, ele tem que se descobrir naquele setor. Descobrir que eu falo assim, ele tem que saber que aquele setor existe, ele tem que ser um curioso, que eu falo, todo mundo quer ser CEO, né? Aí que é o chefe, engineer, office, mas ele tem que ser um curioso, entusiasmado e otimista. Ou seja, ele tem que ser curioso, ele tem que perguntar, lead. O que é isso? O que é lead? Dá um Google.
O que é lead? O que é... Vendo, só de você Cross-sell. ver esse podcast aqui hoje, no final, aquelas palavras que você não soube, anota e dá um Google nelas. Legal. Porque você vai ser já curioso, Legal. você já vai procurar, você já vai ter um contato. Porque muitas vezes você não vai sair daqui, assistir esse podcast, vou ter uma máquina de inside sales do Stanley de 200 vendedores. Não, mas já lá dá um Google. O que é inside sales? O que é cross, up, down, sell? Porque aí você já começa a descobrir e essa curiosidade é que vai aos poucos se conectando para você romper a fase 1, se validar e aquele organograma que você ensinou a gente fazer, onde o dono pode estar em todas as caixinhas, aos poucos e colocando alguém na caixinha. Então, realmente, eu acho que tem que ter um departamento comercial, tem que ter um departamento de marketing, tudo. Marketing e vendas é muito coração, né? A atração de clientes vai te dando capacidade financeira de ir implementando outros elementos no negócio, né? Seja colocando a clínica num ponto melhor agora, investindo numa reforma, ou trazendo mais colaboradores. E até né? trazendo o conceito do acelerador empresarial, porque muita gente pergunta, mas o que esses caras vão fazer lá num negócio de gestão, de marketing, de Por que tudo? esses médicos estão andando com empresários? Exato. Então, é igual eu falo assim, precisa dessa habilidade, e aí, colega médico ou qualquer profissional liberal da saúde, a partir do momento que você vê o conteúdo, conecta a sua mente com o seu negócio naquilo. A gente falou de cross-sell, upsell. Upsell é uma venda acima. Então, quando um dermatologista vai lá comprar um Botox, será que eu já não posso fazer um upsell, vender um Sculptra? Eu não posso fazer ali um Sculptra, não seja que é mais caro, ou fazer um cross-sell lá, transplante de cabelo e já fazer uma venda junto. Você vai pegar o conceito. Tem um shampoozinho, né? Se fizer Exatamente. o transplante, tem que comprar o shampoozinho. É não tem? lógico, e Tá. o tônico, E e o o condicionador, e o o basicamente, polivitamina. exatamente, basicamente você vai pegar só o conceito e vai transpor para aquilo que é o seu dia a dia. E o bom é que na hora que eu compro o tônico, o polivitamina e tal, eu estou agregando no meu resultado também. Claro. Porque a venda, ela só funciona quando ela é ganha-ganha. É por isso que muita gente tem crença da venda. Porque assim, tô vendendo essa água aqui pro Lázaro. Pega aí, Lázaro. Eu pego e falo assim, não, mas Lázaro, compra esse energético também. Pega aí, Lázaro. Ele só vai comprar o energético se ele vê valor. Então, assim, por isso que a venda é linda, porque não tem como empurrar produto. Produto eu empurro uma vez, aí eu vou acabar com a minha reputação. Vou usar o termo médico, não tem como entubar a venda nos outros mais. Isso aí, boa. Então, assim, ele só vai pegar a água e o energético se fizer sentido para ele. Agora, é o meu papel, se eu tenho um produto ou um serviço íntegro que eu tô vendo que ele tem necessidade, explicar para ele o porquê ele deveria ter. Porque quando eu não faço isso, na minha opinião, eu tô sendo até egoísta. E talvez no caso dos médicos, Omisso, mais né? ainda, omisso. Então você pega ali um nutrólogo que tá vendo que o paciente precisa disso, de tal exame, tal daquilo, papapá. Se ele não se dispõe a explicar, mostrar e influenciar o paciente de maneira ética e positiva a tomar certas ações para melhorar a saúde dele, para mim é egoísmo, porque eu quero ficar na zona de conforto, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer o melhor pelo meu paciente. Sabe e às isso? vezes o melhor pelo meu paciente é vender. Sabe isso que o Marcos acabou de falar? E para você que está aí do outro lado escutando, olha o que ele acabou de falar. Então não tenha medo de indicar, não julgue o seu paciente se ele tem dinheiro ou não. Você está sendo omisso a não oferecer o melhor tratamento para ele, porque às vezes a gente tem um preconceito. Você, não vou falar porque isso aqui não vai, tal. Ou às vezes o próprio médico ou profissional em si, eu vou falar do médico em si, que a gente tá aqui na área, ele tem medo de indicar o produto, porque ele acha que o paciente não precisa daquilo, mas o paciente precisa, ele fica com certo receio porque ele não quer ouvir um não. Não é que ele não acha que não precisa, ele não quer ouvir um não. Ele não quer ouvir um não. Exatamente. Falar, melhor falar não, entregar outra coisa aqui para ele, um meia boca. Agora vamos lá. Vendeu, quer fechar? Eu ia aumentar o grau de dificuldade dessa história, só para dar pimenta. Vai. Eu li, depois que eu li, mudei muita coisa em toda a holding, depois que eu li Long Tail, né? A teoria da cauda longa. De você vender cada vez menos de mais produtos. Então, o médico, todos nós temos na área da saúde, muito conhecimento que é transformado em produto e serviço. E a ideia é essa de colocar cada vez mais itens para esse cliente, para esse paciente, ainda que em quantidade menor, acaba diversificando tanto para esse profissional que ele vai ver o caixa aumentar.
Então até isso aí, ó, toma nota nisso e vai estudar sobre isso também, porque Seria- muda o jogo. Seria mais itens por transação? Tipo Mais isso? itens por transação, por exemplo. O Fernando e o Lázaro são nutrólogos. Ele chega lá, ele vai ter terapia nutricional injetável para fazer, ele vai ter suplementação via oral, ele pode usar também algumas coisas transdérmicas ali para passar, mas ao mesmo tempo a gente já consegue colocar num serviço de nutrição, num serviço de educação física, vai colocando um monte de item nessa esteira de produtos que ele sai completíssimo, o paciente sai realmente com algo muito completo, um tratamento universal, que vai dar muito mais resultado, ele vai se sentir muito mais satisfeito como cliente, porque conseguiu mais resultado, nós curamos mais dores ao mesmo tempo, com uma quantidade menor de itens. Né? Olha Uma que quantidade interessante. menor de pacientes. Com quantidade menor de pacientes. Legal. Isso- E isso aí vai influenciar o famoso ticket médio da Sim, gestão sim, financeira. sim, né? sim. Então, qual que é o valor de venda médio que eu tenho por cliente? Exato. Ou qual é a tanto que quantidade isso de vai aumentar. receita que eu faço por paciente? E aí é legal, principalmente para profissional da saúde, esclarecer que quanto mais dinheiro você faz, mais você está abençoando a vida das Total, pessoas. com certeza. Então, hoje o Stanley, se ele faz muitos milhões, que já tá mais rico que eu aqui, essa praga já. Abençoa. Abençoa. Recebo, senhor. Recebo, viu? Você que tá aí assistindo a gente, recebe. É quando o aluno supera o mestre. É, meu amigo, mas- Saiu a notícia esses dias, né? O Stanley vendeu um pedaço da empresa dele, a empresa foi avaliada em 300 milhões, né? Eu olhei e Parabéns, falei meu assim, amigo. Obrigado, Fiquei obrigado, muito obrigado, orgulhoso. obrigado, Muito obrigado. Superou o mestre, né? E fiquei feliz, né? Você não esquece quem te deu aula, não, hein, Não, Stanley? lógico que não. E detalhe, novidades vêm aí. Nós vamos segurar aí, novidades vêm aí. Legal. E aí, vou fazer aqui o meu marketing. Ó, o sucesso desses caras aqui, nós no Grupo Acelerador Com ajudamos certeza. um pouquinho. Você não tem que fazer o que as maiores estão fazendo. Você tem que fazer o que a sua empresa precisa para ela crescer. Depois disso aqui, eu vi que minha empresa tá uma bosta. Ter que construir tudo do zero. Imaginar o quanto de dinheiro eu deixei na mesa. Dá até uma tristeza de imaginar que eu perdi 13 anos assim. Eu recomendo o acelerador para todos os empresários, com exceção para uma única pessoa, para o meu concorrente. Eu não quero que ele faça nunca esse programa. No meu processo de liderança, eu me preocupo em construir uma percepção de valor na cabeça do meu cliente. Porque se o cliente vê valor, ele compra. São tantas lições na prática que a gente fica em êxtase. A gente não está tratando de um guru da internet, a gente está tratando de um gestor real. Quando deu meio-dia do primeiro dia, eu fiquei assim, tá pago. Já pagou já absolutamente tudo. Se você quer crescer de forma organizada e não ter que resolver problemas maiores lá na frente, faça agora. Quão caro é você não investir nisso e continuar errando, muitas vezes meses e meses e meses do teu faturamento. É conseguir olhar de cima, entender onde é que estão as lacunas, começar a ter uma gestão mais profissional e não amadora. O valor que a gente paga aqui é muito pequeno, próximo do retorno que você vai fazer para o nosso negócio. Então vale muito, vale 10 vezes mais, 100 vezes mais. Quer buscar lucro, liberdade? É com E eu sou embaixador, propagandista de tudo que nós aprendemos contigo no Acelerador, no Giants, entre a gente. Quer dizer, esse ecossistema funciona, que é uma maravilha. Então, para você que está escutando, viu? Fica aqui a recomendação. Tô fazendo jabá, gente. Olha aí, ó. Tá Eu vendo? faço o jabá agora ou depois? O cliente satisfeito indica, É né? indica. Exatamente, Mas o microfone é seu. Porque essa questão aí do desenvolver com as pessoas corretas e tendo as habilidades corretas que realmente fez o grande diferencial. Porque eu lembro muito bem, quando eu fui no acelerador, vou contar uma historinha pra vocês aqui. Eu acho que não vai ter ninguém, ou se quiser bater meu recorde, como ele é o comedor de piqui lá de Doverlândia, né? Se quiser bater meu recorde, eu assisti todos os vídeos de Marcos Marques no YouTube antes mesmo de fazer o acelerador e já aprendi muito. Legal. Isso já foi um grande diferencial. Mas E eu quando... aprendia nos stories. E quando eu fui pro acelerador e Legal. vivenciei esses 3 dias, eu lembro o momento que eu tava. Hoje eu não vivo um momento de dificuldade, mas vivo uma dor do crescimento. Vendo a oportunidade de crescer, me faltava algumas competências que estavam me barrando. E hoje, com o acelerador, nesse 1 dia e meio de treinamento, realmente eu consegui identificar esse problema ao ponto de poder alavancar mais o meu negócio. Como empresa, eu tinha 7 funcionários. Depois de aprender todas as habilidades, também ter a oportunidade de estar com Giants, hoje a gente está com quase 70 colaboradores. E isso num que gap maravilha, de cara. 2 anos. Pô, parabéns. Então, querendo Uau. ou não, para você, eu vou falar para o médico em si, 6 anos de formação, às vezes você vai investir ali, você vai dar um salto andando com as pessoas corretas, que têm as habilidades corretas, as ferramentas corretas, que uma vez que o médico gosta do protocolo, né? É só fazer o playbook acelerador empresarial que não tem erro. É um protocolo para a empresa crescer. exatamente. Ali, né? É Show de bola. exatamente isso. Eu quero trazer para a mesa agora o papo sobre, beleza, aprendi a vender, né? Agora eu preciso ter minha equipe. Eu preciso desenvolver habilidade de liderança, né? Contratar pessoas, desafio. tocar as pessoas.
E aí o negócio vai ficando cada vez mais desafiador, né? Porque quem antes achava que vender é a dor, agora acho que a dor de ter time é maior ainda, o desafio é maior ainda. Então, que detalhes ou que falas vocês podem trazer nesse sentido da construção da equipe na clínica ou na realidade, né, desse médico, desse empreendedor da saúde? Eu acho que assim, no que tange a formação de time e liderança, uma coisa que é muito clara para mim, mas muito, muito mesmo, e já até falei a palavra, é a clareza na comunicação. A comunicação tem que ser muito clara, ela não pode ser engasgada. A gente tem que falar de uma forma aberta, uma forma tranquila, que o colaborador ali não se sinta ofendido, nem nada do tipo, e entenda que é uma relação profissional, porque eu igual falo para os meus colaboradores lá, ó, pessoal, a gente sai para a rua, se diverte e tudo mais, só que na empresa existe algo empresarial aqui e a gente tem que manter esse respeito, então a clareza da comunicação na hora de liderar e formar o time, para mim é essencial. Vou até fazer um paralelo que eu acho que o médico vai muito se ver nisso, criando aqui uma lição relacionada à clareza, que do mesmo jeito talvez você explica ali para o seu paciente, né, o remédio que ele tem que tomar, o problema que ele tá, o protocolo tal, e ele tem que entender, mas eu falei e o paciente não entendeu. Se você falou e o paciente não entendeu, explica você não vai ter resultado. Exato. Vai prejudicar o teu paciente e vai gerar bucha para você. Então, eu tenho que me certificar que o outro entendeu, eu tenho que usar elementos pedagógicos na comunicação que o outro entenda. É meu papel, é minha obrigação. O outro tem que me entender. Então, com o colaborador é igual. Então, talvez se o médico pensar, não sei se faz sentido isso, vocês total. Eu tô lidando com... É como se eu estivesse lidando com um paciente. Deixa eu pegar na mãozinha dele ali, deixa eu explicar, deixa eu... Entendeu? Né? Porque aí, realmente, a comunicação é bem finalizando isso. Entendeu? Se entendeu, de boa. Isso aí que o Marcos está falando, o Lázaro falou que escutava os YouTubes. Então, falando em comunicação, teve um dia que o Marcos, nos stories, ele mandou um áudio, eu acho que era até pra Gabi, um áudio grande, pessoal, como é que eu faço? Eu mando o áudio e depois peço, Gabi, repete aqui o que foi que eu falei, né? E isso acontece muito com a gente, comigo principalmente, porque a gente tá ali na operação, eu ainda fico no consultório, então assim, e aí eu vou repassando demanda, e às vezes eu tenho que entender se o outro... Eu passei, mas eu não sei se ele entendeu. Às vezes ele entende de forma completamente diferente. E a forma que eu falo, às vezes, assim, aí vem aquilo que a gente já também aprendeu no acelerador. Qual é o perfil de comportamento daquela pessoa? Né? Eu vou passar uma tarefa para ele vai ser mais um executor, ele vai ser mais um analítico, um planejado. Então, assim, até isso pra gente foi muito interessante, importante, porque a gente entendeu. Hoje eu sei que tem... Antes eu ficava com raiva. Eu passava e ela é bem devagar, então eu sei que aquilo ali é o perfil dela, então eu tenho que dar o tempo para ela, entendeu? Então acaba que o que o Lázaro falou é de extrema importância quando a gente fala em liderança, e aí a gente entra no tema que aí a gente vai subir mais o nível, né, Stanley, para os médicos, é de cultura. A gente falar em cultura dentro de uma clínica é difícil mas tem que começar, então devagar, né, vai falando ali o que é os principais comportamentos, os valores. Como é que a gente vai construindo ali aquele nosso sistema ali, aquela cultura que a gente vai trabalhando, e o time ele vai começando a entender qual o formato que eu quero levar, que eu quero crescer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. E aí a gente vai cada vez mais elevando esse nível, né? Legal. Stanley, você que construiu muitas equipes aí, né, vem crescendo tanto, o que você tem a dizer sobre essa questão? Concordo completamente. O primeiro ponto que eu ressaltaria seria cultura. Eu olho hoje como foi que a gente começou, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? Tá fixo. Daqui a 3 anos, IPO, mais de 1 bilhão de valuation, e isso é construído com... É uma inspiração. É uma inspiração esse homem. Isso está fixo. Então, isso está fixo por quê? Porque está claro para todo mundo, que o Lázaro falou. Tem que... Cultura. Beleza, mas a cultura só, ela é uma bússola. Ela norteia. Ela dá direção. E aí, o que a gente entra na sequência com relação a isso? E eu fiz muito e ainda faço e não vou abrir mão de continuar fazendo. Toda a parte de processo, de manualização, toda a parte de documentação, a gente da medicina, na área da saúde, gosta muito de protocolo. Toda essa parte de protocolo, todo esse roadmap, esse passo a passo, isso tem que estar muito estruturado. E a gente renova isso, por exemplo, na holding, nas nossas empresas, todos os anos. A gente dá uma revisada. Então, a parte da cultura, a parte desses manuais, desses protocolos, desses padrões, né? E principalmente a parte de governança, se isso funciona e está conectado, está rodando,
se você consegue sentar com os líderes, você às vezes está numa clínica e tem o teu gerente como muito, ou a tua secretária e meia dúzia de pessoas. Mas essa é a tua liderança. Exato. Né? Esse é o teu time, é a tua equipe. Se você consegue ter claro, né, a cultura para esses colaboradores, ter claro essas tarefas, esses processos, esses manuais, e existe uma governança. Nós fazemos, por exemplo, uma reunião de governança semanal. Eu entro nessa reunião, eu sento com todos os diretores, hoje são 12 diretorias, a gente discute entre todos os gargalos da empresa, uma vez por semana, um dia inteiro bloqueado para isso, e aí a galera cai em campo. Com isso, a gente consegue hoje tocar mais de 300 colaboradores aqui na holding, na matriz, e espalhado nas clínicas tem outros mais de 300. Né? E não é sem ruído, não existe sem ruído, né? Mas com um nível de ruído cada vez mais baixo, cada vez mais enxuto, mais estruturado e acelerando e crescendo, bagunçando todo o sistema e organizando atrás. É o que eu falo, o esforço ele sempre vai existir, mas o sofrimento pode diminuir. Diminui. Exato. Diminui. Trabalhar vai ter que trabalhar sempre. muito. E tem uma coisa que tu fala muito que eu adoro, simplifica que aplica. Né? A gente simplificando tudo isso, ficando muito claro para todo mundo, esse checklist, né? Check. O que eu tenho que fazer? Tá aqui. Se tudo isso está muito claro, né? Até desde o início, o onboarding do colaborador quando chega, está tudo muito bem mapeado, está tudo muito bem feito, a empresa só cresce, você só prospera, né? E cada vez vive com mais paz, mais alegria, mais resultado no bolso. Eu vejo que muitos empresários, na medicina ou não, enfim, muitos empresários, eles não conseguem assumir um papel de liderança dentro da empresa, dentro do negócio. E o que é esse papel de liderança? Primeiro, é conquistar o direito de liderar. Então, eu preciso entender que eu preciso tratar as pessoas com dignidade, respeito, bom senso, que é um ser humano ali. Que não é porque eu sou o dono da empresa e eu pago a folha que as pessoas me percebem como líder. Então, a liderança ela tem que ser conquistada, invariavelmente. Do mesmo jeito que você conquista o cliente, que você atende ele bem, porque sorri, porque você chama no nome, porque tem o cardápiozinho, tem a massagem, tem a equipe de venda, você precisa conquistar as pessoas. Então, a liderança ela é um processo de conquista. E aí eu estou dizendo da parte da liderança aqui com quem está no time já, que isso é importante. Agora também eu acho que tá ali, né, no Pareto, ou seja, os 20% dos 80% do resultado da liderança também tem a ver com a gente saber contratar. E eu quero dizer 3 coisas sobre contratação, né? Sim. Primeiro, entreviste opções de pessoas. Não pega o primeiro, não pega a primeira. Ainda mais as empresas menores, às vezes tá corrido, bateu água na bunda, né? Tá pagando incêndio demais e tal. Aí um conhecido fala, tem uma mulher que pode ser sua secretária. Eu vou lá, entrevisto uma pessoa e aquela é minha secretária. Como é que você vai saber que aquela pessoa é boa se você não teve base de comparação? Se você não entrevistou 5, 7, 10 pessoas pelo menos. Isso é um erro comum, né? É um erro comum. E antes de você falar os outros dois, é só para você entender que como artigo científico, quanto maior o N, quanto maior o número de pessoas, maior ali, vamos dizer assim, que aquilo é bom, que aquilo é ótimo, igual você falou. Quanto mais você entrevista, teoricamente, melhor para você tomar escolha. Exato, você tem uma base de comparação melhor, né? O segundo é, faça um teste. Não contrata sem testar. Então, vou contratar alguém ali para minha recepção. Talvez você vai pagar uma semana remunerada antes de fechar a pessoa. Fala, vamos fazer o seguinte, uma semana... Nós vamos entender se você vai gostar daqui, nós vamos gostar de você. A gente vai pagar a sua alimentação, a gente vai pagar o teu combustível, a gente vai pagar uma diária para você como freelancer aqui. E vamos testar. Né? Então não existe contratação sem teste, independente de qualquer que seja a função. Porque contratar só no papo pode ter muitos pontos cegos. Muitos pontos cegos. Claro que um teste de 1 dia, 2 dias ou de 3, 4, 5 tarefas não vai validar por 100% a pessoa, mas é mais um filtro, porque é uma peneira. É uma peneira. E isso daí, Marcos, assim, é importante. Por exemplo, eu acho que a gente acaba que vem sofrendo essa dor, que o Lázaro deve estar sofrendo também, e o Stanley já deve ter passado, se ele bem maior. Mas um ponto importante, assim, quem está começando, né? Eu comecei minha clínica, consultório, a clínica começa a crescer. E aí, aquelas pessoas que começaram com a gente, elas vão ficando. Só que aí a gente não sabia disso antes. Né? Eu não sabia como é que eu ia contratar, eu não fazia teste. E aquelas pessoas vão ficando, e vai crescendo. E chega um momento, que era até algo que eu tinha
anotado para perguntar aqui justamente isso. Nesse momento, quando aí aquela pessoa que começou antes, ela começa a ser uma liderança. Mas chega um momento que eu começo a ver que aquela liderança ali, ela tá segurando aqui, entendeu, Stanley? Ela tá sendo algo que tá me impedindo. Tá sendo um gargalo um pro gargalo. negócio, né? Sabe uma coisa que eu percebo hoje, olhando para um pouco, fazendo uma retrospectiva da nossa estrada? Hoje, nós estamos na 7ª geração de colaboradores. Quer dizer, já houveram 7 rodadas, essa que nós estamos agora, em renovação de equipe. Alguns continuam com a gente desde o início, e isso é um ponto positivo, né? Porque se tivesse mudado todo mundo também, eu estaria preocupado. Mas a grande, imensa maioria dos times inteiros foram renovados. E faz parte, é normal. Isso tem muito a ver com o tanto que eu consegui fazer de investimento no CPF, no founder, né? No cara que estava liderando. O tanto de cursos que eu fiz, por exemplo, com o Marcos, né? Aqui entre a gente, fora, com outros mentores, professores, com outros coletivos. O tanto que a gente investiu na nossa formação, e aí tem bastante a ver com a pergunta inicial do Marcos de como é que você como líder faz? E como é que eu como líder continuo fazendo? Procurando cada vez mais conhecimento, mais entendimento desse ambiente empresarial, inclusive olhando para o futuro, para onde nós queremos chegar, para a gente conseguir ir lapidando e que os nossos liderados vão modelando exatamente o que eu estou fazendo comigo. Então, o resultado disso tem sido estrondoso. Toda a liderança está avançando, está evoluindo como pessoa, como profissional, exatamente nessa pegada. Quanto mais eu modelo e mais eu avanço, mais a galera que está vindo junto vai fazendo também. Esse ponto que você trouxe, Fernando, é assim, o que te trouxe até aqui não é exatamente o que vai te levar para um nível 10 vezes maior. E o que te trouxe até aqui tem a ver com conhecimentos, com pessoas, com crenças, com ambientes. Legal. E aí encaixa com a palavra renovação que o Stanley trouxe. Então, o que me trouxe até aqui, alguns elementos terão que ser renovados, substituídos, para eu conseguir continuar crescendo. Eu até falo assim, o time que te levou para faturar 1 milhão não é o mesmo que vai te levar para faturar 5 milhões, que não é o mesmo que vai te levar para faturar 10, que não é o mesmo que vai levar para faturar 50 e nem 100. Só que aí vem aquela dor, e eu sinto ela, confesso para vocês, de às vezes você ter que tirar do time alguém que te ajudou a chegar até ali. Né? Essa é uma dor grande. Dói. Porque nenhum dono de empresa gosta de demitir. De jeito nenhum. Às vezes você vê aí a sociedade criticando, né? O empresário vai lá, demite, corta a pessoa e tal. Eu nunca conheci um dono de empresa íntegro. Isso é importante, hein? Sim. Alerta, aviso para a sociedade. Eu já treinei milhares de empresários, eu convivo com muito empresário. Eu nunca conheci um dono ou dona de empresa, nem às vezes num happy hour, tomando uma com a cachaça na cabeça, que falou assim, cara, eu amo cortar as pessoas. Nossa, é bom. Chega, o cara manda embora. Cara, a gente não gosta de fazer isso. A gente tem um carinho pelas pessoas. Agora, se a gente tem de verdade essa posição de líder que eu falei, a gente lidera para o coletivo e não para o individual. Com certeza. E aí a gente precisa tomar decisões difíceis, né? Então, se está prejudicando o todo tem que pesar mais do que o individual daquela pessoa. Isso é uma coisa até, Fernando, para te falar e para todo mundo, que eu levo isso como uma frase. Se você perguntar para todos os meus colaboradores, qual que é a frase do Lázaro? Não sou bom, não sou ruim, eu sou justo. E entendendo que essa liderança estava vindo comigo e recebeu feedback, não evoluiu, eu tenho que ser justo com o coletivo. Não é que eu sou bom ou sou ruim, eu tenho que ser justo com o coletivo. E aí ela não vai fazer mais parte de um propósito maior para chegar lá naquele objetivo final, no ponto, sair do ponto A para o ponto B. Então a gente tem que ser justo com o coletivo. Legal. A gente falando assim, nessa parte que ele está falando da herança, como é importante assim, a gente ter essa visão ali dos nossos liderados, né, do pessoal que está ali abaixo, porque o papel é esse, como você falou, senão eu tô vendo aqui, eu já passei feedback, eu já alinhei, e aqui não vai. Já veio pro acelerador tal, e não consegue. Então assim, chega um momento que a gente realmente tem que parar, agora eu tenho que passar pro próximo nível. Essa semana a gente tá fazendo algumas entrevistas, e foi uma das coisas que eu aprendi também. A seleção, eu errei muito em fazer seleção. Dessa vez agora, sexta-feira,
Uma seleção bem criteriosa, estava com um consultor comigo, papapá. E eu comecei a perceber, eu entrevistei uma pessoa, um nível muito alto. Eu cheguei até em casa e falei pra minha esposa: você quer o sonho de consumo aqui pra dentro. É isso aqui que eu preciso, né? Então, quando a gente começa a fazer entrevista, a gente, rapaz, isso aqui era a pessoa que eu precisava aqui pra ficar aqui com a gente. E assim, eu acho uma dor grande, né? A gente entender que aquela pessoa começou, mas vai chegar um momento que, se ela não evoluir, e eu vou ter que estar com a consciência tranquila de saber, não, eu fiz o que eu poderia fazer, eu passei o feedback, mas realmente ela não está conseguindo aqui me acompanhar, né? A saída dessa pessoa tem mais a ver com ela do que a nossa decisão de tirar ela, né? Uhum. Foram as decisões, né? Agora, fechando os 3 pontos que eu trouxe Isso, de faltou mais um contratar, ponto. né? Você entreviste um plural de pessoas, nunca somente um singular. Uhum. Né? Nos seus casos, que é aquela exceção do tipo assim, talvez o Stanley me ligue e fala assim: eu tenho uma gerente aqui que ficou 12 anos na empresa, ela é ótima, ela é excelente, ela arrasa, Marcos, mas ela teve um problema de conflito aqui com o diretor, tal, enfim. É o seguinte, essa mulher vai pro mercado amanhã e depois de amanhã ela tá empregada. Entrevista e contrata ela para ontem, a não ser que seja esse caso, né, que é a exceção da exceção. É um plural que você tem que entrevistar. Regrinha, entre 5 e 7 pessoas você entrevista para cada um que você contrata. Tá? No mínimo, entre 5 e 7. Teste. E o terceiro deixa muito bem claro para a pessoa o que ela vai fazer no dia a dia dela. Isso, às vezes, gera uma frustração no início do colaborador. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas erra muito. E o óbvio que falei, né? Assim, o onboard, né, é muito importante. É algo que a gente aprendeu. Até assim, essa pessoa vai ser minha secretária, beleza. Ela vai vender, ela vai fazer, ela vai limpar, esclarece tudo. E eu até tenho uma técnica aí, que eu vou abrir aqui com vocês, eu nem sei se eu já abri isso publicamente. Talvez sim, talvez não, milhares de vezes que eu já abri essa boca, né? Que às vezes eu pinto uma realidade até pior do que a pessoa vai realmente encontrar. Entendi, boa. Por quê? Boa. Porque eu crio uma ancoragem pior, né? Pior. Legal. Então, tipo assim, amiguinho, vem cá, deixa eu te falar, você vai trabalhar em média 14 horas por dia, é um final de semana que você tem no mês, nós somos uma empresa de evento, eu sou chato, eu cobro, eu sou direto, eu sou pragmático, você vai aguentar? Você tem certeza mesmo? E eu pinto uma realidade 20 a 50% pior. Porque depois, no dia a dia, a pessoa pega e vê assim, mas nem era aquele terror. Exato. Se fosse o contrário, que seria ruim. Exato. E às vezes o que as empresas fazem é fazer o contrário, Fernando. Então o cara vai ter uma realidade X e eu quero florear o pavão dizendo que vai ser 50% daquele X. Aí já ali a expectativa, a limite de expectativa já foi para baixo. A pessoa vai desmotivar, entendeu? Então às vezes você vai falar pro vendedor, vamos supor que seja um vendedor. Não, aqui você pode vender 100 mil, não sei o que tal, enfim, mas a média da tua equipe é 40, né? Aí talvez você fala assim, não, aqui o volume e o fluxo de cliente é alto, ou tem muito lead, tem muita demanda, e na verdade não tem, entendeu? Então é melhor falar, aqui tu vai ter que prospectar, o marketing dá um pouquinho de lead, mas não é tanto assim, entendeu? Por quê? Porque é melhor você passar a régua para baixo, né? Superar positivamente a expectativa do que frustrar essa expectativa. Né? Show de bola. Agora, quanto mais pessoas a gente vai tendo, aí entra em cena essa questão dos processos, né? De organizando a empresa, departamentalizando a empresa, departamentalizando ali a clínica e tudo mais, né? Que lições vocês têm sobre isso, né? Minha clínica está crescendo, como é que eu vou fazer nesse trabalho de processo de departamentalização? Como vocês fazem? Deixa eu só complementar um pontinho aqui da liderança, que também eu aprendi com vocês, que fez uma grande diferença para o nosso resultado. Boa. Que era a gente sempre a gente estava olhando para a experiência do nosso cliente externo. Cliente externo, experiência, massagem, manobrista, pá. E aí, no acelerador, uma das fichas que caiu pra gente foi... Cliente interno. Por que eu não tenho que olhar o meu cliente interno que vai cuidar do meu cliente externo? Então, assim, isso pra gente deu uma virada de chave no time, né? Que hoje a gente tem um time ali muito mais próximo. Então, assim, meta, o sprint final ali do mês, é um Red Bull, todo começo de mês, o RH leva ali uma frase, até eu já te mandei, não foi? Eu te mandei. Então, assim, esse encantamento do nosso cliente interno, que também, para os colegas médicos, isso não existe. Faz toda a diferença, porque muitas vezes
Sabe o que é que prejudica a venda do médico? É a secretária, né? Porque ela não tem estímulo nenhum, né? Assim, ele não foi treinada nem nada, então, ou seja, não tem um cuidado com o cliente interno. Então, só para finalizar esse tema de liderança, porque eu acredito que é um ponto importante, a gente como líder, a gente está se preocupando ali com o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Boa, boa. Do mesmo jeito que cria experiências para o cliente externo, que é o consumidor, criar experiências para o cliente interno, que é o colaborador, né? E cada um dentro da sua realidade, né? Sim. Doutor Stanley, manda nos processos aí, que o senhor é o rei dos processos desse tamanho, né? Bora. Que eu quero aprender agora. Bora. Depois dar minha opinião. Bora. Eu acredito assim, né? Todo mundo, quando está começando, a falar de departamento, né, tá muito distante para quem tem um consultório, uma clínica. Então, ele primeiro vai montar um time, vai montar uma equipe, né? E tem diferença entre time e equipe. Ele vai montar uma equipe. Vai ter a secretária. Qual que é a diferença? Explica aí pra gente. Eu acho legal. De forma prática, né? Normalmente o time tem faculdades específicas e a equipe geral, né? Faculdades gerais. Então, qual é a ideia? Se tem o pessoal do RH, do vendas, do comercial, tá todo mundo misturado, isso na verdade é uma equipe. É a equipe da empresa que está junto. Mas quando eu vou tratar com a galera do marketing, por exemplo, é o meu time de marketing. Eu fui dar uma pesquisada para entender o que era grupo, time e equipe, porque eu achava também que era tudo a mesma coisa. Eu estava falando errado. Né? Esse é o mais correto. Então você está começando, você tem lá, tem uma pessoa contigo, 2, 3, de repente você quer que a sua secretária venda e você está errado. Né? Então isso aí talvez seja a primeira conscientização, o primeiro nível de consciência subindo do líder, que ele tem que começar a separar o pessoal. Secretária é secretária, vendedora é vendedora, assistente, auxiliar, ela vai te assistir, ela vai te auxiliar. Então, aí você começa a ter um nível, né? Você começa a ter um nível de percepção diferente do que é dentro de uma clínica, de um consultório ou de um hospital, né? Esses departamentos. E você vai crescendo e eles vão expandindo. Beleza. Lá no início, como é que era? Era assim, cada um tinha uma função e eu ia separando e deixando muito claro as funções para que a coisa fosse crescendo. E funcionou. Não misturava tanto as funções. Hoje, o que eu percebo, né, com relação a isso? Que nós fizemos, depois desse início mais circunscrito, ali, mais fechado, menor de time, nós começamos crescendo os processos e as pessoas terceirizadas. Então a gente tinha muita coisa contratada de fora. Por exemplo, o nosso RH era de fora, o nosso marketing era de fora, o nosso financeiro era de fora. E com a evolução da empresa inteira, da holding, das empresas todas juntas, nós começamos a trazer isso para dentro, a internalizar e automaticamente a ter esses processos dentro da empresa. Então, para quem está escutando a gente, para quem está assistindo, entender que você começa pequeno e existem pessoas ali que seriam o representativo de departamentos. Isso vai crescendo e essas pessoas começam a ter mais uma com ela, mais 2, mais 3 dentro dessa mesma função. Você começa a estruturar pequenos departamentos, depois você começa a contratar gente de fora, estruturas maiores para ir te dando suporte, porque senão se você estiver dentro fica muito pesado, não é o momento de investir nisso. E lá na frente você começa a trazer tudo isso para dentro da sua estrutura e você vai crescendo e vai ampliando cada vez mais. Montando a estrutura dessa forma para a gente deu muito certo, deu muito caixa, deu muito resultado e ainda com crescimento acelerado deu muita segurança, deu muita solidez, porque a gente ficou o tempo todo com o joystick na mão. Né? E nesse processo aí das pessoas e tal, tem que saber ter um olhar aguçado para entender quais dali eu posso promover a líder. Exato. Que é um desafio, né? É porque muitas vezes eu pego um ótimo colaborador, promovo ele e ganho um péssimo gestor. Eu lembro do teu Y. Eu lembro do teu Y. Da carreirinha Y. Carreirinha Y. Eu lembro do teu Y. Mas eu tenho que saber separar esse joio do trigo. Porque algumas pessoas têm que crescer dentro da estrutura, dentro da empresa, para você gerar aquela prova social interna. Exato. De que, pô, acredite aqui na empresa, porque algumas pessoas crescem. Se você se destacar, você pode crescer. Tá vendo essa recepcionista que hoje é gerente do atendimento? Tá vendo essa pessoa, um auxiliar de enfermagem lá do Lázaro, que ele tem laboratório também? Tá cuidando aqui da nossa equipe de coleta, por exemplo. Então, tem que estar atento para saber perceber o colaborador que pode ser gestor. Aí eu quero dar algumas características desse colaborador, né? Primeiro, ele tem um comportamento em público muito coerente
com alguém que pode representar a empresa. O que significa isso? Legal. Tá numa reunião, ele não dá chilique, ele não faz falas inadequadas naquele momento. Então, às vezes, ele sabe que a empresa tá errando no A, B e C, mas, pô, tá todo mundo ali, não, vou falar pro dono ali no canto. Por que eu vou falar aqui na reunião, criar um constrangimento? Entendi. Então, ele tem uma postura em público com os colegas, que você fala, pô, esse cara pode representar a empresa, porque o líder, ele representa ainda mais a empresa internamente, certo? Outra coisa, geralmente é aquele colaborador que ele pensa em processo, em fluxo de demanda. Ele tem essa capacidade lógica, né? Às vezes ele chega e fala assim, não, mas e se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? Ele tem uma proatividade de gerar melhoria contínua na função dele e na interface da função dele com outras funções. E aí, na hora que vai promover esse colaborador a gestor, o que eu sugiro? Você criar um ou mais experimentos de liderança antes de promover, antes de empossar aquela pessoa líder. Legal. Então, um colaborador lá da minha clínica, eu posso dar um projeto para ele de implantação de um sistema, de pesquisar alguma coisa, de conduzir ali reuniões semanais em relação a alguma coisa que está sendo criada, porque aí, beleza, ele ainda não é líder na função e nem teve aumento de salário, mas ele está liderando uma entrega que envolve 2, 3 ou mais pessoas. Então, com esses experimentos de liderança, dá também para você sentir, opa, tem um rumo essa pessoa ter liderança, você diminuir um pouco o erro na hora de promover o colaborador a gestor. Legal. E falando nessa questão de processos, até fazendo o que fez a gente dar certo foi entender que não precisa estar perfeito, né? Porque nessa jornada a gente vai aprendendo. E aí você, lendo sobre o franchise, tem que ter manuais, tudo. E muitas vezes eu gosto de falar de forma simples, né? Porque às vezes o cara tá vendo aqui, a pessoa que tá vendo, vai ver várias pessoas, né? Médicos que estão mais acima, médicos que estão mais abaixo. E principalmente para você que está começando, esse processo que a gente está falando, esses manuais, essa conduta, ela pode ser simplesmente verbal. Ela pode ser um acordo, pega na mão, fala, você entendeu? Entendeu? Então isso deu muito certo. Antes mesmo de eu querer estar perfeito, com altos manuais, tudo escritinho, bonitinho, os processos verbais funcionou muito bem. Claro que a gente tomava nota ali para não esquecer, e isso também tem as dores, né? Que os processos verbais eu acho que eles vão até certo ponto, porque depois senão o ruído de comunicação faz cada um fazer de qualquer jeito, para depois a gente ir para os processos não verbais e ir escolhendo aquilo que você nos ensinou, né? O que é mais crítico para a gente começar? Porque eu acho que toda empresa tem que processualizar tudo. Toda empresa tem que ter um manual para tudo, porque diminui erro, aumenta a eficiência, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, pegando os críticos, então você que está aí do outro lado, começa com algo que eu acho que é crítico. Vou falar um para médico aqui, para ficar de dica. Como atender o telefone, como minha secretária atendeu o telefone. Então vai lá, você mesmo, porque eu sou da linha aqui, eu não sou centralizador, mas eu sou da linha do cara que eu tenho que fazer tudo inicialmente para depois eu dar o filho para quem pariu. Então, assim, escreve você. Coisa, né? Quando você fez minimamente, você vai conseguir ensinar e mandar melhor. Então, é uma coisa que você mesmo vai chegar e fazer, faz um diálogo. Oi, clínica do Dr. Lázaro ou do Dr. Fulano, bom dia, fala fulano é tal. Aí, masteriza um diálogo e vai escrevendo ali e simplesmente você já tem um manual, um processo feito, entendendo quais são os críticos para a gente fazer. E, de certo modo, isso vai mitigar erros, vai facilitar treinamento, facilitar a contratação. Perfeito, genial. Quero dar uma sugestão em cima do que você falou. Na hora que você faz um acordo verbal de um processo ou um procedimento, eu chego lá e falo, Stanley, atende o telefone assim, né? Bom dia em nome da clínica. É assim, então, ó. Bom dia, Stanley's Holding. Né? Aí você vai padronizando. Mesmo que você talvez não escreva, você pode pedir para a pessoa assim, me escreve em tópicos no WhatsApp ou no e-mail que nós combinamos. Aí você gera uma documentação simples do processo, mas que ajuda a reforçar o acordo verbal. Total. Ou assim, escreve em tópicos o que a gente falou e me entrega a folha depois lá que eu vou assinar e você vai assinar. Ou escreve no e-mail que a gente combinou. Ou me manda um WhatsApp em tópicos com aquilo que a gente detalhou, que é o passo 1, passo 2. Ou seja, eu delego para aquele meu colaborador fazer uma mínima documentação do processo e eu ganho força nesse acordo verbal. E foi brilhante o que você trouxe, Lázaro, porque às vezes as empresas acham que processo, a minha empresa só vai ter um bom trabalho com processo se eu tiver um monte de manual, um monte de protocolo, um monte de fluxograma. E se eu tiver essa cultura, esse hábito dentro da empresa de fazer os acordos verbais muito bem feitos, um time comprometido,
pedindo para as pessoas minimamente escreverem em tópicos o que foi combinado numa reunião, num grupo de WhatsApp ou num e-mail que está todo mundo copiado, a minha empresa ela já vai melhorar muito em relação às pessoas a seguirem processo, né? Com certeza. Acordos verbais, mesmo que não haja uma sofisticada documentação do processo, funciona muito, Lázaro. Perfeito. A gente assim, o nosso público é um público alto, high ticket. Então, a minha grande preocupação desde o começo, antes desse local que a gente está hoje, era justamente assim, eu estou atendendo e o time precisa executar o papel dele lá com excelência. E essa era a minha preocupação, né? Como é que eu vou fazer com que o time ele execute esse papel? Aí foi quando entrou os processos. Então, em 2016, a gente tinha uma consultoria, a gente começou, como o Lázaro falou, era alinhamento, boca, tal, então a gente começou a manualizar esses processos. Começou a montar processo, porque começou a crescer. Então, aquela recepcionista que ela fazia aquilo ali, quando a outra chegava, o processo é esse daqui, o script está aqui já no manual. Então, isso eu acredito que facilitou muito. Novos colaboradores foram chegando e aí ele já fica mais fácil pra gente. Inclusive a gente cobrar, entendeu, Estênio? Assim, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou ver se aquela pessoa, o meu manobrista, se ele está recebendo o meu cliente daquela forma. Ele tem o processo dele, ele tem um manualzinho dele. E aí a gente começou, deu muito certo, isso faz parte da nossa cultura, realmente é seguir processo. Claro, e eu falo, pessoal, o processo ele é feito para ser seguido, mas se for para mudar o processo, para atender o cliente, a gente muda, né? Porque às vezes acontece isso daí, alguma coisa que vai mudar ali, muda aqui porque o cliente ele tá aqui no meio. Então foi dando muito certo para a gente, mais ou menos como o Stanley falou, a gente já evoluiu uns 3, 4 vezes esse manual. Hoje a gente tem a operação quase 100% manualizada. E algo bacana, Marcos, que a gente fez, até eu já passei pro Lázaro também, eu ficava assim, não, tem um processo, tem um time, tá treinado. E agora, como é que eu vou saber se o time tá executando corretamente? Então foi uma consultoria nossa também, a importância da gente contratar conhecimento. Ele disse, Fernando, vamos contratar até uma dica, né? Vamos contratar um engenheiro de produção estagiário. A gente passa o manual para ele e ele vai estar fazendo auditoria dos processos. Então, desde 2017 que a gente tem um estagiário, um engenheiro de engenharia de produção, ele fica ali fazendo a auditoria dos processos. E hoje esse que trabalha com a gente, aí ele vem um novo nível. Hoje ele já me traz um relatório em BIs, performance, como é que estão seguindo os processos. Legal. E ele mesmo vai evoluindo os processos às vezes. Isso, doutor, um exemplo, a portaria tem 3 etapas. O paciente chega, o manobrista tem que estar lá, tem que fazer o script, tem que passar um rádio para a recepção tem que receber na porta. Nessas 3 etapas aqui, que é o nosso processo de check-in, eles performaram aqui, a performance deles executaram 50%. Eu disse, opa, isso aqui tá errado. Processo de check-out, recepção portaria, doutor, aqui a recepção já acertou mais, mas a portaria não preparou corretamente o carro do cliente. Onde é que está o erro? Então, isso aí facilitou, e um custo que eu tenho é um estagiário de engenharia de produção. É uma auditoria interna, né? Auditoria interna, Ótimo, hein? Formidável. Sabe uma coisa que nós fizemos, o Fernando falando e eu pensando aqui, uma coisa que nós fizemos deu muito certo. Nós colocamos um gerente para processos, tem uma pessoa específica para processos na empresa, um para produtos e outro para processos, produtos e processo, produto e tem um outro P, processo e projeto, tá? Tem 3 gerentes lá de P's, processo, produto e projeto. Isso melhorou tanto, porque tem tudo a ver com o manual. Esses 3 sentam e discutem sobre os manuais da empresa e tem muito manual que nós viemos fazer um dia desses. Outra coisa bacana, o feito é melhor que o perfeito, né? E o bom é inimigo do ótimo. Tem manual que nós vamos preparar esse ano de 2023. Teve manual que ficou pronto agora. Então, ter um pessoal que fica revisando o manual e fica criando manuais, isso o tempo todo vai te possibilitando deixar a empresa cada vez mais segura, mais amarrada, contínua, entendeu? Né? Mais firme. Sim. Quero capturar 2 lições do que vocês falaram, né? Passar um marca-texto aqui, que é brilhante quando o Fernando trouxe. O processo está escrito, mas se você for ver que o cliente vai ficar mais feliz aqui, você pode dar uma desviadinha dele, né? Então eu falo assim, de vez em quando o bom senso sobrepõe a regra. Isso. Desde que eu
tome a decisão do bom senso, entendendo os valores da empresa, Uhum, o impacto perfeito. positivo no cliente. Não pode ser uma coisa sem noção, né? Ai, no meu bom senso aqui me deu vontade de jogar café no cliente, né? Não, isso não vai entregar resultado para o negócio. E o Stanley trouxe aqui algo que é, pô, olha o tamanho que a gente tá, e só agora tem um outro manual que a gente fez. Uhum. Entra em algo que eu falo, que é assim, você não escreve um negócio para depois fazer. Você fazendo, vai fazendo. fazendo para depois de um tempo escrever. Primeiro Concordo o totalmente. progresso, depois a ordem. Exato, a bandeira Concordo. do Brasil é que é ordem e progresso. A nossa bandeira enquanto empreendedores inverteu contrário. progresso e ordem. Então, assim, você cresce e organiza. Não é organiza e cresce. Uhum. Então, essa é a lógica. Cresce e organiza, Uhum. cresce e organiza, cresce e Até porque a organiza. evolução ela vai ser continuamente, né? A gente vai crescendo, organizando o que um processinho que a gente tinha lá em 2016 hoje é completamente diferente. Sim. É né? que quando você prioriza a organização em detrimento da execução, você perde a capacidade de ser ágil. Total. Então imagina o Legal, Stanley aqui com legal. esse tamanho de operação que ele tá, 600 pessoas no time. Aí vamos supor que dá na telha dele fazer um e-commerce que centraliza todos os produtos dele, que ele tem umas 20 empresas, ele vende suplemento, café, tal, um monte de coisa. Pô, vou fazer um e-commerce do Stanley Holding que tem todos os meus produtos. Não, mas antes, vamos escrever todo o processo do e-commerce. Vamos passar Carta um de ano- venda de tudo. Vamos passar um ano Amor. criando um organograma, criando os cargos. Perdeu o Quando time. tiver tudo escrito, aí a gente põe o e-commerce no ar. Não, pô, bota o e-commerce no ar, vai dar pau no sistema, vai não sei daqui, papapá. É E isso no aí. meio do processo você vai arrumando. Eu levo isso muito a sério, que eu já falo pro time. Show. Vamos trocar o pneu do carro com o carro andando, mas vamos ligar o carro, vamos botar o carro aí pra andar. Velocidade, né? Velocidade. É aquele negócio. Velocidade não é ter pressa, são coisas distintas aí, mas vamos ganhar velocidade no negócio. É aquela frase que fala assim, o feito é melhor do que o perfeito, né? Eu disse, ó, o feito é melhor do que o perfeito. A gente faz e vai aperfeiçoando, né? Exatamente, vai. Lembrando que nunca vai ficar perfeito. Vai não. Lembrando que nunca vai ficar perfeito. A não ser a minha beleza, né? Eu tô próximo à perfeição. E você né? tá ficando bonitão, Né? hein? Daqui Né? uns dias Vamos ver. vocês Vai, vão ver você é meu Marcos médico lá. Marques totalmente repaginado. É. Dá um print nesse rapaz aí, daqui uns 3 Não, meses. eu vou falar. A aerodinâmica vai mudar. Vai mudar a aerodinâmica, tudo. Ah. O homem vai ficar diferente. O Stanley ele é cirurgião também, ele tem equipe de cirurgiões, né? E aí um cirurgião da equipe dele, mas eu falei, você vai acompanhar a minha cirurgia. Vou pra lá, Stanley. vou pra lá. Vou pra lá. Né? Então, o Stanley falou e eu gostei, eu tô usando. Eu vou diminuir o aerofólio. Vai dar uma... Vai ficar diferente. Vou Porque diminuir o agora é aerofólio. Lamborghini, né, papai? Agora é outra coisa. outra É folha. outras paradas agora. Cara, é você outras sabe que coisas. essa Lamborghini tá me fazendo mais feliz do que o meu avião? Eu tô Eu imaginando, eu tô Eu acompanhando. acredito. Bicho, Eu vi os beijinhos, abraços, eu vi Nossa, muito. Eu fiquei apaixonado por ela. Eu tô apaixonado, é bonita, né? Você tá fazendo a gente se apaixonar Cara, por eu ela tô com também. saudade dela. Acabar aqui o podcast, nós vamos Nós lá em vamos cima lá. matar Vamos lá dar uma saudade, voltinha, porque vamos lá já dar uma tem voltinha. 4 horas que eu não vi ela, não pego na chave Eu dela. vi o beijo e o abraço e eu morri de rir. Não, mas isso Minha é mãe bacana. falou, mas filho, você tá mais feliz com esse carro do que com o avião? Eu falei, tô, mãe. Não sei se é a questão do carro, porque assim, tem uma história interessante. Tem uns 2 anos e meio que foi a primeira vez que eu fiquei presente. Caramba, que carro é esse? Aí tem 1 ano mais ou menos que eu tava em Miami com a Aline e aí a gente viu uma Urus passando e eu achei tão linda que foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a seguir um carro. Nós ficamos uma meia hora segurando, eu pondo do lado, atrás, tal, enfim, eu só parei que eu pensei, pô, o Achar cara que é vai bandido. estranhar, entendeu? Mas eu fiquei meia hora perseguindo uma Que Urus. legal, que legal. Eu falei Parabéns, meu pra irmão. Você Aline, merece. né? Falei, um dia eu vou ter. Daí o poder da gente ter visão do que a gente quer construir. Visualização, né? Né? E entender o perigo desse poder. Porque se eu visualizar coisas ruins, e coisas maléficas ou coisas que me tiram ali do eixo, por exemplo, pô, tô centrado no meu casamento. Aí eu começo a visualizar a traição, porque me vem uma vontade. Meu amigo, a visualização um dia se torna realização. Vai- Exato. Você aumenta acaba a chance. escapando. Ou, às vezes, você está fazendo um negócio redondinho na sua estratégia tributária. Eu estava com 3 contadores Giants aqui antes de vocês. Aí você conhece um amigo que fala assim, mas só nega 20%. Se só negar 20%, 80-20 ali, não dá nada. Aí Deus o você, livre. porra, se eu só negar 20%, vai me dar mais tantos mil ou tantos milhões. Aí você começa a visualizar.
Total. daqui a pouco aquilo ali começa a se realizar. Né? Então existe um poder na visão, Sim, pro bem e sim. pro mal. Sim. Né? Então, cuidado com as coisas pelas quais você começa a visualizar e se apaixonar. E só né? pegando um gancho positivo da Lamborghini aí, que eu tava até comentando com o Fernando esses dias. É tão bacana o jeito que você mostra a conquista, porque, pelo menos pra gente, ela é inspiração, não é inveja nem nada. A gente fica feliz. Não é um negócio tipo assim, tá lá meu carro de 3 milhões, tô arrotando caviar aqui, não. E é muito bonito, porque eu particularmente sinto que é genuíno. Eu sinto que é genuíno. A gente tava falando com o Fernando esses dias. A gente sente que é genuíno. E é muito inspirador. Total. É muito inspirador. Não é muito, tanto é que a minha equipe às vezes fala assim, não, Marcos, mas não fala isso. Eu falo, mas eu tô sentindo meu coração, vou ter que falar. Eu tava conversando com o Lázaro, assim, que eu até disse assim, o Marcos, ele consegue mostrar algo, porque tem gente que mostra pra querer se amostrar, mas a gente percebe que você não é isso. Verdade. Né? E às vezes a gente, médico, às vezes a gente precisa saber ali qual a régua, porque tem um brand, né? Tem a marca pessoal. Então, o que é que eu consigo mostrar sem me amostrar? Porque tem uns outros colegas só, aquilo ali tá querendo se amostrar e tal. Então, era até um dos pontos que eu até depois te perguntar. Vai ter que silenciar essa preocupação. Essa vozinha. Essa vozinha. O que os colegas, eu acho que tem que preocupar assim, né? O que o meu cliente vai achar. Eu escutei do Carlinhos Maia um negócio que eu achei muito interessante. Já chamaram vocês de blogueirinho? Já. Isso na área médica é interessante, Marcos. Eu lembro que desde o início eu era o blogueirinho. E aí o Carlinhos Maia falou um negócio interessante lá agora no Gol Digital. Quando o pessoal começa com esse tipo de lance do não, é ostentação, tá mostrando, etc. Ou com, virou blogueirinho, TikToker. Né? Agora é TikTok, virou TikToker. Isso significa que tá dando certo. Total. Né? Então a gente, como profissional autônomo, liberal, área da saúde, com todas as limitações que nós temos, e lógico que respeitando o código de ética, respeitando o que é a nossa normativa, nós temos que fazer isso sim. E o Marcos faz com maestria, é verdade. Ele demonstra. Né? Não é ostentação. Né? Tá demonstrando, tá mostrando realmente de forma correta. E isso é uma dica para todo mundo. Né? Porque olha o que o Marcos falou com relação ao Instagram do Lázaro. Não, eu dei uma olhada lá, tinha um conteúdo, tinha uma coisa. Quer dizer, o Lázaro já estava fazendo marketing pessoal, né, quando o Marcos foi dar uma olhada. Né? E se ele não estivesse fazendo nada? Né? Exato. Independente da especialidade, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, se não houver isso, se não tiver esse nível de consciência, né, com esse marketing pessoal, que aí é o carro, é o avião, é a moto, é a casa, são os 6, né? Casa, cachorro, casal, tudo entra. Cachaça às vezes também, não sempre, né? Mas aí funciona e tem que parar com isso, tem que fazer. Né? Então, parabéns, meu irmãozão. Obrigado. Tá chique demais. Tá bonitão mesmo. Tá bonitão. Eu vou. Agora. Doido pra dar uma volta Nós vamos dar uma voltinha agora. Peças irrealizadas. Já tô visualizando. Isso é pós-podcast. Peraí, calma. Isso é pós-podcast. Os membros de Aedes mandam, a gente obedece, né? Agora, me veio uma coisa aqui no cabeção, que é o seguinte. Vou debriefar um pouquinho assim, o como eu mostro. E gera essa sensação em 99% das pessoas que, poxa, olha que inspirador isso que o Marcos está conquistando. Ao invés de, olha aí esse cara arrotando resultado, arrotando caviar. Gostei aí dessa expressão, né? Então, assim, coisas que eu costumo fazer, né? Eu sempre levo uma mensagem com a conquista. Né? Eu levo um conteúdo ou uma superação de dificuldade. Então eu tenho essa preocupação, sabe? Se eu estou mostrando uma conquista, principalmente se é uma conquista muito milionária, sabe qual a mensagem? Não é a conquista pela conquista sozinha. Então nunca vai aparecer um post feed meu no Instagram, eu sem camisa na minha Lamborghini, tipo assim, domingão incrível, sabadou, sextou, entendeu? Sempre tem uma mensagem. Legal. E quando tem uma postagem, seja no meu stories ou no feed, né, que tem um elemento de luxo e de realização meu, eu triplico. Eu, no mínimo, triplico a energia do que eu vou escrever e do que eu vou falar ali. Então, eu realmente faço com muito carinho. Né, porque eu sei que pode criar uma má interpretação caso aquilo for mal comunicado. Até porque tem coisas que eu mostro, como a própria Lamborghini mesmo.
ela é o quê? Ela é 5% do meu patrimônio. Eu tenho coisas que valem muito mais. Então, a pessoa achar assim, pô, o cara querendo se aparecer com um carro de 3 milhões. Se eu quisesse me aparecer, eu mostrava coisas que muito mais. Eu mostro meu portfólio de investimentos. Eu mostro a notícia do deal da minha empresa, eu mostro meu avião, eu mostro minha casa, eu mostro minha fazenda. Então, tem coisas que valem muito mais, né? Então, aí mais um ponto de atenção. Deixa eu pôr uma mensagem aqui, porque realmente... Se for para só mostrar, né, ostentação, eu tenho elementos ostentadores maiores. Outro ponto também assim é você levar uma emoção junto com aquela conquista. Porque assim, às vezes a conquista ela gera resistência, mas a emoção ela conecta qualquer ser humano. Cara, nada é mais conectivo entre pessoas do que emoções. Você não consegue assistir uma pessoa chorando sem se emocionar. Sim. Você não consegue. Você não consegue estar próximo de alguém muito feliz sem ser um pouco contagiado por aquela felicidade. Você não consegue não sentir zero de raiva com alguém muito furioso perto de você. Não dá, não dá. Né? Se tem alguém ali num ambiente com muita raiva, muito pesado, enfim, você começa... Então a emoção conecta demais. Legal. Né? Então eu procuro levar a emoção anexada nessa mensagem. E aí, para facilitar o meu acesso à emoção, eu sou uma pessoa hoje muito conectada no meu propósito, né? na minha mensagem, na minha verdade. Então isso faz com que eu me conecte com a minha emoção com muita facilidade, porque é muito verdadeiro para mim. Né? Então, vira e mexe no palco, ou no Stories, ou em qualquer outro lugar. Quando eu entro em certos temas, eu acesso a emoção. Que nem no final do Acelerador Empresarial, vocês já participaram, milhares de empresários também. No momento ali que eu trago a minha história, enfim, eu me emociono muito. Né? Toda a turma me emociona. E aí teve até uma vez que me perguntaram, mas Marcos, não é teatro? Porque toda vez que você se emociona? Não, cara, é a minha verdade. Exato. É a minha história. Quando você acessa a sua verdade, você se emociona. Poderoso então, isso. Levando emoção, lição, que é o conteúdo, né? Nesses elementos que podem ser percebidos como ostentação, você transforma ostentação em inspiração. E fica de dica. Até vontade de anotar agora. E fica de dica para você, médico aí, ou profissional da saúde em si, não precisa ter vergonha de expor as suas conquistas. Gente, para falar coisa ruim sempre vai ter, mas é igual, você vai silenciar isso na sua cabeça, mas você levando as suas conquistas com a mensagem inspiradora, com a emoção, não tem por que não fazer. Por exemplo, eu nunca vou pôr no meu stories, por exemplo, um stories tipo assim, que alguém me gravou chegando no avião, subindo no avião, cumprimentando o piloto, mostrando ali o tapete da minha empresa Grupo Acelerador e uma trilha sonora. Tipo, olha, o cara subiu no avião. Não. Vai ser eu falando alguma coisa com a câmera, ou vai ser em primeira pessoa, sabe? Então, eu interagindo ali e o avião de contexto, não é aquela coisa, olha as cenas de luxo que entrou no avião, a trilha sonora, porque aí acaba ficando uma mensagem mais de ostentação, concorda? Vazia, né? Vazia. Então, exato. Então, o vídeo que eu postei do carro chegando. Nossa, mandaram a bicha coberta ainda, pra quê? Por que tanto suspense? Eu pensei muito, eu fiz até reunião com o time, que mensagem a gente leva? Né? É sério, que mensagem a gente leva? Não é postar por postar. Legal. Isso mostra uma coisa muito importante, que é a intencionalidade. A intencionalidade. Tem que ser intencional. E é uma aula para toda a galera de marketing que vai escutar e vai ver a gente. Não, profissional liberal tem que meter a cara na rede social. Isso é uma aula, meu amigo. Profissional liberal tem que meter a cara na rede social. Então, no carro, por exemplo, eu acabei definindo que eu iria falar de plantar e colher. Legal. Né? Citei ali Eclesiastes, né, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, se diz que há um tempo para cada coisa, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, de viver, de morrer. E quando a gente planta com o coração, a alma, o caráter, integridade, competência, esforço, em certos momentos você consegue colher. Então eu só consigo sentir gratidão no coração, gratidão a Deus, a minha esposa, a toda a família, a todos que me acompanham, clientes, colaboradores, todas as pessoas que direta e indiretamente fizeram eu estar aqui
eu tô onde eu estou, porque pessoas maravilhosas me ajudaram na jornada. Debaixo de todas as coisas que existem, embaixo do sol existem todas as coisas. E tudo tem um tempo, né? Tem o tempo de plantar e colher, o tempo de nascer, de viver e morrer. E aí os empresários erram no plantar e no colher em dois extremos. Um extremo é o cara, ele planta e aí ele nunca colhe. Aí a fruta apodrece. Boa. Aí é um empresário que tem milhões de patrimônio, mas não tira férias. Não tem o carro que quer ter. Porque meu funcionário vai crescer o olho. E daí se ele crescer, foda-se. E se um ou outro pedir aumento? Aí você tem tantos milhões pra quê? Eu conheço muito dona de empresa que tem Ferrari, mas que vai pra empresa num Santana velho com essa crença ridícula. Não, mas aí meu funcionário vai crescer o olho, vai pedir um aumento. Porra, então você plantou, e você tá deixando de colher, de ir trabalhar no carro que você quer. Por causa disso. Exato, né? Então, esse é um erro, tá? Muita gente planta e não colhe. Aí o fruto apodrece. Assim como você não pode colher antes da hora também. Não dá para colher antes da hora. E aí a analogia que eu trouxe é a do capim. Então, minha mãe cria leite, né? Minha mãe é produtora de leite lá em Doverlândia. E aí tem um monte de capim perto da ordenhadeira que já daria para pôr as vacas para comer ali o capim. E no curto prazo daria mais leite, dobraria a produção dela. Só que aquele pasto, apesar de visivelmente parece que tá bom para o gado ser colocado lá, e daria para colocar o gado lá, aquele pasto ainda não derramou sementes, não derrubou sementes, não tá grande o suficiente para ter sementes. Então, beleza, atenderia esse ano, essa temporada, vamos dizer assim, mas no ano que vem não teria pasto, teria que reformar o pasto. Isso daí... Então eu não posso querer pôr meu gado ali para consumir aquele pasto antes da hora. O famoso botar o carro na frente dos bois. Exatamente. E disso que você acabou de falar, tendo uma lição até pro colega médico mesmo. Eu vou te falar um negócio que não vou falar que é 99 porque a gente tem as exceções aqui. É o cara formar, já querer comprar BMW no outro dia, parcela em 50 e tantas vezes, aí já tá colhendo antes da hora. Exato. É a mulher a doutora que já forma, já quer comprar a Chanel dos sonhos dela, e aí ele começa a entrar numa bola de neve e ele vai se enforcando. E aí ele entende que a profissão é ruim. Que isso é uma dor muito latente dos profissionais hoje. E a gente que trabalha na educação e fala que a medicina é ruim. É mais fácil pôr a culpa na profissão, Exato. Não nele, né? E bem esse ensinamento que você trouxe faz super sentido, que às vezes você vai colher antes da hora algo que infelizmente não era o momento e você vai botar o pé entre as mãos ali e vai se estrepar. Isso aí que você falou, assim, quando eu me formei, eu já me formei casado e com filho. Então eu falo que isso aí foi bênção na minha vida, porque eu não tinha tempo de parar assim, não, eu vou comprar um carro, o que foi que eu pensei? Eu disse, não, eu vou investir no meu maior patrimônio, que é o quê? O meu conhecimento. Então no meu primeiro mês, eu comecei a fazer pós-graduação, eu não podia fazer residência, então eu investia, eu vi os meus amigos comprando o Hilux, tal, não, eu vou investir no meu conhecimento, porque isso aqui vai ser a base que vai me levar para um próximo nível. Eu comecei a casa menor e tal. A minha casa que eu morei quase 8 anos na primeira casa, uma casa pequena, de um condomínio e tal, para depois eu investir em conhecimento, depois eu fui investir na clínica, e aí depois eu comecei o quê? A ter o fruto, né? E aí foi quando eu disse, não, agora já está aqui algo estabilizado, já tenho o conhecimento, né? Já tem a empresa, já está rodando. Então isso que o Lázaro falou acontece demais. Os colegas, eles acham, e assim, que ele fatura 50 mil, ele acha que pode gastar 50 mil, né, Lázaro? Assim, total. Aí ele entra ali, ele se compromete o salário dele e não consegue sair ele não tem uma reserva, não, eu vou ter aqui 100 mil para abrir meu consultório e segurar meu consultório, né? Ele não tem isso, então isso aí foi importante que ele falou. Gestão financeira. O brasileiro, ele tem pouca educação financeira, ele tem pouco entendimento sobre investimento. Sobre tudo isso. O que o Marcos estava falando agora, né, de não colher, apodrecer, né, quer dizer, não fazer nada com aquilo, ou começar a tirar vantagem disso antes do tempo, tem muito a ver com essa maturidade, com essa visão, com essa noção sobre investimento. Porque se você entende realmente o que é gestão financeira, você sabe quanto você pode tirar, o momento que você pode tirar, o tanto que você pode usufruir, tem a ver com cultura também, lógico que tem a ver, né? Mas quanto mais você estuda e você entende sobre como você vai gerir
do ponto de vista financeiro a sua empresa, mais você consegue ter lucro e liberdade. Que o Marcos fala muito. Total. E aí, regra de gestão financeira para mim é viva no mínimo 30% abaixo do que você poderia viver. Então, pegando um exemplo aí, o cara tem 50 mil livre no mês, no máximo, estourando, ele deveria gastar aí uns 30 e os outros 20 reinvestir em conhecimento, reinvestir em imóvel, reinvestir em produto financeiro, reinvestir em ampliação do negócio, né? Queridos, agora é o seguinte, imagina que esses microfones aqui foram amplificados, né, pelo poder do Giants e do Pode Acelerar aqui, e a próxima mensagem que cada um vai deixar nesse microfone será ouvida aí, né, por milhões de médicos, profissionais da saúde, empreendedores mais liberais que estão no momento de crescimento, não o cara só do começo, mas em qualquer etapa ali da jornada, né? Então, daqui a pouco, quando cada um falar, perceba a responsabilidade de que o microfone foi amplificado, né? Qual é a mensagem, né, de 30 segundos, de 1 minuto, 2 minutos, para dar para os médicos e os profissionais aí que parecem muito com os médicos, os empreendedores têm características com os médicos. Microfone Doutor Stanley, o mais experiente primeiro, né? Porque aí eu vou me inspirar aqui também. Vocês percebem que todas eles me colocam no fogo, né? Você é a nossa referência. Né? Obrigado, meus amigos. Obrigado. Gente, para você que está assistindo, para você que está escutando a gente, o que eu te diria hoje para ajudar, para ser uma ponte para o seu futuro? Eu diria o seguinte: para de continuar super especializando. Para de continuar estudando só medicina, estudando só odontologia, estudando só nutrição e as outras faculdades da área da saúde, ou você, profissional liberal, para de estudar só direito, estudar só engenharia. Isso não vai te levar para um estágio superior, para um patamar superior, para avançar, para prosperar cada vez mais na sua vida. Você precisa parar e começar a entender sobre outras faculdades. Você precisa realmente se dedicar e estudar sobre gestão financeira, que a gente falou muito aqui, mas essa gestão administrativa também. Você precisa entender sobre marketing. E não só o marketing digital, você precisa entender de marketing tradicional, marketing físico também. Você tem que entender sobre comércio, sobre venda. Você tem que saber o que é um playbook de venda, você tem que saber o que é um lead, você tem que saber o que é uma central de atendimento, né? Um CRM, que a gente acha que é Conselho Regional de Medicina. Você tem que entender o que é isso, né? Você tem que entender sobre escala, como é que você consegue vender mais sem disparar o teu custo operacional, né? O que é escalabilidade, você tem que entender sobre esses conceitos. E, para fechar, você tem que entender sobre ecossistema, o que você pode fazer com relação a produtos e a serviços, que dentro da tua expertise, do teu conhecimento, da tua carreira, você consegue fazer e ampliar o teu negócio, ou inclusive ampliar os teus negócios futuros que virão e que vão conversar entre si para você cada vez ter mais resultado e ajudar mais pessoas. Porque no final das contas, a gente não deixou de ser médico. Só que agora, com essa visão empresarial, eu não ajudo mais uma pessoa, 2, 10, 100. Agora eu ajudo milhões de brasileiros e de pessoas pelo mundo, né? Essa é a dica que eu queria dar para vocês e tenho certeza absoluta que usando educação e empreendedorismo, que são as duas maiores ferramentas de transformação social do mundo, e, por exemplo, como nós fizemos muito com o Marcos como nosso professor, como nosso mentor, usando modelagem e mentoria, você vai crescer, você vai prosperar. E lembra, se você não está crescendo, você está morrendo. Show. E aí, doutor Fernando, eu vou. Vai lá, você. Então vamos lá. Queria deixar de mensagem para você também, colega médico ou profissional da saúde, que é literalmente comece. Você não vai estar preparado hora nenhuma 100%, então o perfeccionismo vai te matar. E como o Stanley colocou aqui, esse excesso de conhecimento voltado para a sua profissão, que a gente vai trazer o termo até da minha área, a sua obesidade cerebral, muitas vezes vai ser o entrave que você tem ali para realmente começar a ter a prática, porque muitas vezes você vai estar raquítico de prática e obeso de conhecimento, e muito desse conhecimento, por incrível que pareça, não vai ser o que vai te levar para o próximo nível. Aprender novas habilidades, aprender realmente novos conceitos, vai fazer sim você prosperar, vai fazer você avançar, ter realmente um sucesso profissional, financeiro, pessoal, muito que você nem imaginava ter quando assim que você pegou seu CRM lá atrás, ou o seu número de conselho, porque, como eu disse, você só precisa começar. Muito do que eu sei hoje, eu aprendi na jornada, como o Stanley colocou aqui, buscando se capacitar com pessoas que já chegaram lá. Então, isso é muito inspirador.
Olhem para pessoas que não só ensinam, mas vivem aquilo que ensinam, porque não só vai ser uma inspiração, como também vai ser assim o seu norte, a sua bússola, principalmente se você se conectar a essas pessoas para elas poderem te ensinar. Show de bola. Os dois aqui resumiram quase tudo, né? Mas o que eu posso falar é isso. Primeiro, a gente estudar, sair do... É o que o Stanley falou, a gente sair da parte médica e a gente passa ali 6 anos na faculdade, mais 3, 4, 5 anos numa especialização em residência. E o mais importante que vai fazer a gente se diferenciar no mercado, o médico, o colega, ele não quer estudar. Então vai precisar estudar, vai precisar, como o Lázaro falou, investir em conhecimento, em capacitação, tanto ali na área do marketing, na parte de vendas e liderança. E isso se o médico não quiser ficar refém, plano de saúde, de plantão, né? Se ele quiser passar para o próximo nível. Além disso, existe o ponto principal que o Lázaro também acabou de comentar, se aquele outro colega ele está conseguindo viver de um consultório particular, né? Se ele está conseguindo performar bem, ele está conseguindo resultados que na faculdade a gente acredita, né? Que a gente vê que não é capaz, né? Que aquilo ali, o médico está performando daquela forma, o médico tem um patrimônio daquele, a gente criou uma crença, né? Que o médico ele não pode ganhar dinheiro. Então, assim, essa reprogramação de crença que a gente pode sim passar para um próximo nível e continuar exercendo ali o que a gente sabe fazer de melhor. Pode ser como o Stanley. O Stanley hoje ele saiu da operação, mas olha que bacana o que ele faz. Hoje ele tem um time que ele coordena, que ele lidera, que está fazendo. Antes era só o Stanley. Hoje ele estava conversando aí com a gente, vamos fazer 70 clínicas. Então olha que bacana o propósito e a missão que ele tem. Então eu acho que o médico tem que entender isso, que realmente ele pode passar para um próximo nível, e o mais importante é isso, é reprogramar essa crença que ele vai ser assim, dependente do plano de saúde, porque eu particularmente eu acho um absurdo você ter que pagar um valor alto para você, até eu vi tu comentando essa semana, você tem que pagar um valor alto para você entrar, se credenciar no plano de saúde. Para mim, eu acho isso um absurdo. Então eu digo para você o seguinte, ao invés de você pagar esse valor para se credenciar, pega esse dinheiro e invista em capacitação e conhecimento. Minha mensagem é: sábio não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz. Então, o que você vai fazer com esse podcast, essa aula, com essas mentes brilhantes aqui, né? Independente se você é da medicina, da odontologia, ou da psicologia, ou se você tem um negócio mais tradicional, deixamos aqui na mesa diversas lições. E uma coisa que eu sempre tive é uma característica de ser uma pessoa implementadora. Então, eu quero que você implemente de fato alguma coisa na sua vida ou no seu negócio com base naquilo tudo que você ouviu e aprendeu aqui nessa edição especial Pode Acelerar com esses médicos brilhantes. Então, pega o energético Giants de vocês aí, ó. Nós vamos brindar aqui, tá? Vamos brindar aqui agora. Eu vou falar gol e vocês soltam um Giants aí no microfone. Vamos levar a energia. Vai. Brindou. Gol! Giants!